O anime começa com um garoto de 16 anos, Shiki Tsubasa, se mudando para uma nova cidade chamada Kitami, em Hokkaido, por conta do trabalho do seu pai. Ele chega de táxi e repara na neve que estava caindo, quando recebe uma mensagem do seu pai pedindo desculpas por não poder buscar ele por ainda estar no seu serviço, devido ao Tsubasa ter chegado na cidade antes do previsto. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco. Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve e capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. O cara responde que tava tudo bem e que poderia ir pra casa sozinho. Em seguida ele vê uma placa indicando a chegada da cidade Kitami. Então Tsubasa pede pro motorista parar ali mesmo, pensando que tava bem perto e poderia caminhar até sua casa. Assim que desce do carro, Tsubasa fica impressionado com o lugar, que tava completamente vazio e silencioso, fazendo ele sentir uma sensação de liberdade, por lá ser completamente diferente de onde ele costumava morar em Tóquio. O garoto também repara no ar puro de Hokkaido, mas nesse momento percebe como a temperatura tava fria e congelada ele, com o inverno bem pior do que o que tá acostumado, mas agora sua única opção era caminhar por toda aquela neve até chegar na sua casa. Tsubasa pensa que foi um erro seu pai ter decidido se mudar bem durante o inverno, e pra piorar, seu celular tava ficando sem bateria. De repente, Tsubasa nota uma garota próxima a ele, que tava usando saia, apesar do frio que tava fazendo. O garoto se surpreende com a diferença de vestimenta dos dois, já que ele tava congelando, mesmo estando todo agasalhado. A garota percebe Tsubasa olhando pra ela e ele decide aproveitar o momento pra pedir informação sobre o caminho que ele tinha que ir para chegar na sua casa, se aproximando da garota para mostrar a localização através do seu celular, e com isso ele acaba reparando que ela estava com o nariz vermelho por conta do frio. Depois a garota aponta a direção que Tsubasa tinha que seguir, mas antes dele ir embora, ela explica que daria 3 horas de caminhada, estranhando o fato dele estar a pé, mesmo com aquele clima. Ele estranha um distrito vizinho ser tão longe, já que estava na mesma cidade, e a garota explica que Kitami é muito grande, possuindo o maior território de todas as cidades da província. Nesse momento, Tsubasa sente o arrependimento de ter descido do carro sem analisar direito a situação, mas pensa que dá pra pedir um outro táxi. Porém, a garota explica que os táxis não passam de listão, e demoraria pelo menos 30 minutos pra conseguir um por telefone. Tsubasa pensa que ele tava ferrado, mas a garota explica que ele poderia esperar um ônibus junto com ela, e que daquela forma ele poderia chegar até onde estava querendo ir em 5 minutos. Então a garota percebe que Tsubasa não era de lá, e ele explica que acabou de se mudar de Tóquio, deixando ela surpresa por alguém deixar uma cidade como Tóquio para ir morar em um lugar tão mediano como Kitami, deduzindo que ele deve estar achando as pessoas de lá bregas. Tsubasa estranha o sotaque da garota e explica que se mudou por motivos familiares, mas que acha o contrário do que ela disse, porque Kitami é um lugar que deixa ele tranquilo. Tsubasa pensa que costumava sofrer bullying porque nunca foi popular, mas se sente aliviado por ninguém da nova cidade ainda saber como ele é brega. A garota observa Tsubasa pensando e comenta que ele parece ser um cara legal. Depois ela fica animada ao descobrir que os dois tinham a mesma idade e que iam estudar na mesma escola, no colégio Hokuryu. A garota fica tão empolgada que do nada começa a agir com muita intimidade, deixando Tsubasa sem graça. Ele pensa que nunca conheceu uma garota como aquela em Tóquio e se pergunta se todas em Hokkaido são como ela. Nesse momento a garota começa a chamar por ele e como Tsubasa estava distraído ele não escuta. Por isso ela decide chamar sua atenção colocando um pouco de neve dentro do seu casaco. Achando graça do desespero dele devido ao frio, Tsubasa repara nela rindo, ficando impressionado com a sua beleza e acaba comentando isso em voz alta, deixando a garota vermelha de vergonha. Em seguida, o ônibus chega, e antes dela subir nele, Tsubasa pergunta qual era o seu nome. A garota responde que se chama Fuyuki Minami e se despede. O cara fica super feliz por ter mudado para aquela cidade, mas só depois percebe que deveria ter entrado no ônibus junto com ela, e que agora demoraria mais ainda para chegar em casa, tendo que esperar o próximo ônibus naquele frio. Ao mesmo tempo que ele surta por ter perdido seu transporte, Minami pensa que seria legal se os dois estivessem na mesma classe. No dia seguinte, Tsubasa vai pro seu novo colégio, onde se apresenta para sua turma, explicando que se mudou de Tóquio no dia anterior. Então o professor mostra onde ele deveria se sentar e o garoto vai para sua carteira, enquanto procura por Minami, mas como ele não vê ela em lugar algum, pensa que os dois devem ter ido para classes diferentes, ficando um pouco triste com isso. Porém Tsubasa tenta se animar, pensando que sempre gostou de garotas sérias e de cabelos escuros, e que apenas ficou impressionado por nunca ter conhecido uma garota como Minami antes. Mas nesse momento ela entra na sala e fica super animada ao ver Tsubasa, ignorando o professor chamando sua atenção pelo atraso.
atraso. Os dois não só estavam na mesma classe, como também sentavam um do lado do outro, fazendo Tsubasa se perguntar se algo tão clichê como aquela coincidência acontecia na vida real. Então Minami finalmente descobre como Tsubasa se chama e diz que ele tem um nome bonito. Em seguida ela o chama pelo seu primeiro nome, deixando o cara nervoso com toda aquela formalidade, já que só sua família e seus amigos o chamam assim. E assim a aula segue, mas Tsubasa fica tremendo de frio, como se aquela sala fosse um freezer. Eles se perguntam como todos estavam assistindo aula naquele ambiente congelante, mas percebe que seus colegas estavam usando jaquetas e mantas. Tsubasa treme de frio e pensa que daquela forma vai acabar pegando um resfriado, quando Minami cutuca ele e oferece sua manta, explicando que ela costuma usar duas, porque pega resfriado muito fácil, mas naquele momento estava bem quente apenas com uma. Tsubasa aceita a roupa emprestada e coloca ela no seu colo, se aquecendo na mesma hora por conta do calor, porque a manta já estava quente por causa do corpo da Minami. Isso faz Tsubasa perceber que também estava com o cheiro da garota, trazendo uma sensação como se ela mesma estivesse abraçando ele, mas o cara luta contra esse pensamento e tenta se controlar. Depois que a aula termina, Tsubasa devolve a manta para Minami e agradece por ela ter emprestado para ele, mas do nada a garota cheira a roupa. Ele pensa que era porque estava fedendo e diz que pode lavar a peça para ela, mas Minami explica que na verdade cheirou a manta por ela ter ficado com o cheiro dos dois. Então Minami diz que tem uma forma de Tsubasa agradecer a ajuda dela, porque não tinha ninguém para acompanhar ela na saída da escola, e assim ele leva Minami até a estação de trem, ficando mais uma vez nervoso com a proximidade dos dois. No meio do caminho, do nada, a garota pergunta se Tsubasa tem namorada. O cara fica surpreso e nega de um jeito que Minami acha graça, então ela pergunta onde ele costuma ir aos encontros em Tóquio. Tsubasa responde 2 lugares, apesar de nunca ter tido um encontro, e a garota fica surpresa por ele não ter incluído Shibuya, um lugar onde muitas pessoas vão para comprar roupas, mas ele fala que é melhor lugares que dá para comer e passear. Porém ele fala isso sem mencionar o fato dele simplesmente nunca ter feito isso e ter lido isso na internet. Minami comenta que Tóquio tem muito mais opções de lugares para passear do que tem em Kitami, o que leva Tsubasa a perguntar onde ela costuma ir, mas a garota explica que durante o inverno é muito frio para sair de casa, então eles apenas visitam a casa um do outro. Nesse momento, os dois chegam na estação de trem e Minami agradece Tsubasa por ter acompanhado ela até lá, então ele se despede dela, mas antes de ir embora ela pergunta se ele não gostaria de ir na sua casa no dia seguinte, para aproveitar que eles não tinham aula, porque ela desejava saber muito mais coisas sobre Tóquio. Tsubasa fica nervoso com aquele convite, mas aceita ir na casa dela, deixando Minami animada. E assim, no dia seguinte, Tsubasa vai para casa de uma garota pela primeira vez na sua vida, sendo que era seu terceiro dia naquela cidade, o que deixava o cara ainda mais nervoso com toda aquela situação. Ele toca a campainha pensando que se sua família soubesse que ele estava indo na casa de uma garota, ele estaria encrencado. Em seguida, Minami atende o interfone e abre a porta para Tsubasa, fazendo ele estranhar a segurança do lugar. Assim que entra, Tsubasa começa a tirar seus sapatos. Ela deseja as boas-vindas e diz que ele tem sorte por seus pais não estarem em casa. Isso deixa o cara nervoso e confuso do que ela quis dizer. Depois, Minami mostra sua sala para Tsubasa e ele repara como o lugar estava quente. Ela explica que aquele cômodo tem um aquecedor bem grande, além de um aquecimento de piso, diferente do seu quarto que sempre tá frio por ter apenas um aquecedor pequeno. Com isso, Tsubasa entende que ela comentou que ele tem sorte por seus pais não estarem em casa. Caso contrário, os dois teriam que ficar no seu quarto gelado. Tsubasa pensa que nada estranho vai acontecer e a garota decide aproveitar a distração do cara para esbarrar seu pé nele e dar um susto. Em seguida, Minami pergunta o que eles poderiam ficar fazendo e por conta disso ela se lembra de oferecer alguma bebida para ele. A garota vai até a cozinha e pergunta o que Tsubasa gostaria de tomar, mas como ele responde que poderia ser qualquer coisa, ela traz uma bebida chamada Katsugen, explicando que é algo que ela gosta desde criança. Ele experimenta e percebe que se parece com um iogurte. Enquanto isso, Minami pega um pouco para ela também, mas acaba derramando na sua roupa. Então ela vai se trocar, mas acaba voltando com uma roupa que deixa Tsubasa mais nervoso do que já tava. E para se distrair, ele rapidamente mostra que trouxe um filme para os dois assistirem juntos. E assim eles pegam para ver o filme, já que nenhum dos dois já tinha assistido, mas no meio dele, Minami acaba pegando no sono. Tsubasa se pergunta por que ela estava agindo de forma tão descuidada, dormindo daquela forma perto de um cara, mas pensa que deve ser porque ela não vê ele daquela forma. Algum tempo depois, Minami acorda e pergunta sobre o filme. Tsubasa explica que ele já tinha acabado e não quis acordar ela, mas que vai deixar o Blu-ray para que ela possa assistir. Então Minami percebe que estava coberta com a jaqueta dele, e Tsubasa explica que por mais que a sala tivesse quente, ficou com medo dela se esfriar e por isso achou melhor cobrir com alguma coisa. Minami devolve a blusa ainda sonolenta, e Tsubasa se despede dela, explicando que estava ficando tarde e que ele tinha que voltar para sua casa. Só depois que Tsubasa vai embora que a garota acorda, então ela corre atrás dele e pede desculpas, se sentindo mal por ter pegado no sono e deixado ele sozinho, mas Tsubasa só se preocupa com o fato dela ter saído de casa com aquela roupa e cobre Minami com seu cachecol para ela não ficar resfriada, o que deixa a garota vermelha. Minami agradece e ele oferece seu casaco também, mas ela explica
explica que sempre se veste daquela forma quando vai dar uma saída rápida. Tsubasa fica aliviado ao perceber que ela estava bem, mas diferente da garota, ele começa a espirrar de frio. Em seguida, Minami explica que tá com fome e começa a puxar ele para os dois irem até um lugar chamado Seiko Mart, dizendo que a comida fica por conta dela, como uma forma de se desculpar por ter dormido durante o filme. Alguns dias depois, Minami faz um mini boneco de neve e tira a foto dele para postar nas redes sociais. Depois, ela vai para sua escola e lá encontra com Tsubasa distraído com o cartaz. A garota se aproxima de fininho e pergunta no ouvido do cara o que ele estava fazendo. Tsubasa leva um susto e Minami vê que ele estava olhando o cartaz do Festival de Inverno de Kitami, que aconteceria no próximo final de semana. Então ela decide ir junto com ele pro evento, deixando o cara meio nervoso com a ideia de ter um encontro com a garota. E assim, no sábado, Minami almoça com sua mãe, Mai, e sua irmã mais nova, Momoko, que sente falta do seu pai durante a refeição, já que ele já deveria ter chegado do trabalho. Então Mai sugere que eles aproveitem o domingo, que é dia de folga dele, para todos passarem juntos. Momoko fica animada com a ideia e diz que gostaria de ir patinar, mas Minami explica que já combinou de ir ao festival de inverno com um amigo do colégio, e por isso não vai poder ir com eles. Isso faz mais se lembrar que Minami sempre ia no evento quando estava no Fundamental 1. No dia seguinte, no dia do festival, ela marca de se encontrar com Tsubasa em frente da estação Kitami. Ele ainda estava nervoso com a ideia de ter um encontro a dois com uma garota, mas tenta se acalmar com toda a situação e focar em apenas aproveitar seu primeiro evento em Hokkaido. Afinal, Minami poderia ter se oferecido para ir com ele para ser simpática, já que ele acabou de se mudar e não tinha nenhum amigo. E assim, Tsubasa chega na estação Kitami e aguarda por Minami tranquilamente, mas assim que a garota aparece toda produzida, o cara volta a surtar, quase tendo um ataque do coração. A garota observa que aquela é a primeira vez que os dois saem juntos em um dia de folga e pergunta se Tsubasa achou que ela tá bonita. Ele obviamente concorda, mas Minami diz que como ela perguntou, parece que o elogio foi apenas por obrigação. O cara rapidamente muda de assunto, lembrando que a garota comentou que não ia ao festival de inverno desde o Fundamental 1. Ela concorda, dizendo que realmente não vai ao evento há muito tempo. Então Tsubasa comenta que tá animado para ver as estátuas de neve e as esculturas de gelo, coisas que só é possível encontrar em Hokkaido. Ele conta que também pesquisou sobre as barracas de comida, mostrando estar realmente super empolgado com o passeio. Minami diz baixo que Tsubasa não deveria criar muitas expectativas, mas como ele não escuta, ela finge que não disse nada. E assim os dois vão pro festival de inverno de Kitami. Chegando lá, Minami pensa que Tsubasa não vai achar o evento grandes coisas, mas o cara fica super animado com tudo que vê. Eles vão ver as estátuas de neve e a garota comenta que elas eram ainda maiores antigamente, mas Tsubasa diz que provavelmente foi ela quem cresceu. Em seguida, ele decide tirar uma foto. Minami aprova a ideia e tira uma selfie dos dois, mas o cara acaba saindo meio estranho por ficar distraído com a aproximação da garota. Após a foto, ela sente cheiro de comida e decide ir até as barracas para eles poderem comer alguma coisa. Lá, Tsubasa vai comprar um corn dog com açúcar, enquanto Minami saboreia seu yakitori. Quando ele volta, ela pede para dar uma mordida no seu corn dog. O cara entrega o lanche para a garota morder, mas depois fica nervoso com o fato de ter que comer onde Minami mordeu, e ela acha graça do quanto é fácil ler ele. Depois de se alimentarem, os dois aproveitam ao máximo o festival, e após curtirem bastante, eles fazem mais uma pausa para tomarem uma bebida quente que estava sendo distribuída. Minami aproveita o momento para perguntar se Tsubasa tá gostando do passeio. Ele diz que sim, explicando que acha toda a neve e gelo simplesmente incrível. Afinal, até então ele só tinha morado em Tóquio, e apesar de Hokkaido ainda ser parte do Japão, tudo lá é bem diferente. Em seguida, o cara agradece Minami por ter ido pro evento com ele, deixando a garota corada. Ela confessa que ficou um pouco preocupada, já que a última vez que participou do Festival do Inverno, ela ainda era uma criança, e apesar de ter se divertido muito na época, não sabia se o passeio continuaria sendo legal e por isso ficou um pouco receosa dele se decepcionar, percebendo agora que toda a sua preocupação foi à toa. A garota comenta que quando tá com Tsubasa, gosta ainda mais de Hokkaido, porque ele a faz lembrar de como aquela cidade é realmente boa, e apesar de nunca ter percebido, ela ama sua cidade natal, e por isso também tá feliz de ter ido ao festival com ele. De repente, Minami tropeça e cai no chão. Tsubasa corre para ajudar, mas nisso os dois acabam muito próximos, ficando os dois sem graça com a situação, e rapidamente se afastam sem conseguirem encarar um ao outro. Depois do festival, eles vão embora juntos e Tsubasa diz que se ela quiser, os dois poderiam passear juntos de novo em outro lugar. Minami aproveita para provocar o cara, perguntando se ele queria tanto sair com ela, e comenta que ela deseja ir em algum festival de neve de Sapporo. No dia seguinte, durante o horário do almoço do colégio, Tsubasa se prepara para comer sua marmita quando Minami aparece. Ela se senta junto com o cara e conta que trouxe um macarrão instantâneo para ele experimentar, comentando que aquela comida sempre parecia mais saborosa na escola. Tsubasa se surpreende ao perceber que Minami comprou o yakisoba só para ele provar, e ela explica que ele ficou tão animado com as comidas que provou nas barracas do festival que ela teve vontade de apresentar mais da culinária de Hokkaido. Então Minami joga uma água fervendo que trouxe na sua garrafinha para preparar o macarrão, e depois de aguardar 3 minutos, a refeição fica pronta
garota e ela explica que o yakiben vem com caldo de sopa chinesa, para que possa ser feito usando com a água que seria jogada fora. Tsubasa fica impressionado com a aparência e o aroma do macarrão instantâneo, então a garota pega um pouco do yakisoba e enfia na boca do cara. Depois de provar, ele começa a falar como a comida tava boa e Minami comenta que pagou sua dívida, por Tsubasa ter dado pra ela uma mordida do seu corn dog com açúcar no festival. O cara imediatamente fica corado e ela tira sarro da sua reação, mas ele disfarça dizendo que ficou vermelho por conta do macarrão que tava quente. Em seguida, Minami pede pra ver a marmita do Tsubasa. Ele mostra pra ela explicando que é apenas um almoço normal, mas a garota fica impressionada com o prato, chegando até a pedir pra tirar uma foto. Ela prova um pedaço de carne e fica encantada com o sabor, e Tsubasa explica que é uma carne de porco que sua avó preparou, o que faz Minami brincar que quer casar com a avó dele. Depois do almoço, enquanto a garota retoca o esmalte das suas unhas, ele agradece pelo yakisoba, explicando que foi a primeira vez na sua vida que comeu macarrão instantâneo. Isso faz Minami se lembrar que Tsubasa também comentou que as outras experiências que eles passaram juntos eram novidades. Ele concorda, lembrando que foi a primeira vez que foi pra casa de uma garota, assim como também nunca tinha feito compras em uma loja de conveniência, além de nunca ter ido a um festival com um amigo antes. Essas coisas fazem Minami começar a considerar Tsubasa um cara rico. Ela comenta que sentiu uma aura diferente vinda dele, como uma pessoa que mora em Tóquio. Tsubasa explica que ela tem uma ideia errada sobre Tóquio e diz que ele não acha que sua família seja rica. Então Minami pergunta se poderia ir pra casa dele depois da aula. Como a garota literalmente se convida, Tsubasa fica sem outra opção se não concordar, e assim eles vão juntos pra casa dele, enquanto o cara se pergunta o que vai fazer, já que a sua avó vai estar lá. De repente, Tsubasa vê Minami toda empolgada entrando dentro de uma casa de neve, que provavelmente alguma criança construiu no meio da rua. Ela puxa ele pra dentro com a intenção de fazer o cara ter mais uma experiência nova na cidade, mas Tsubasa fica desconfortável com toda a situação, principalmente com a proximidade dos dois. Então rapidamente ele sai da casa de gelo, mas pro seu azar, a sua avó aparece justamente naquele momento. Tsubasa pensa em arranjar uma desculpa pra estar dentro de uma casa de gelo, porém Minami aparece antes, fazendo a senhora pensar que seu neto estava fazendo algo super inadequado com a garota. Em seguida, Tsubasa apresenta sua avó, Kaede Hanamiya. Minami fica encantada em conhecer ela e também se apresenta, sem perceber como eles estavam super constrangidos com a situação. A garota conta que provou da marmita que Kaede fez pro Tsubasa e como achou ela divina, deixando ele preocupado com o que sua avó vai pensar. Minami continua dizendo que tem inveja dele por poder comer refeições caseiras tão deliciosas todo dia. Kaede apenas agradece ao elogio da garota e pergunta qual era a relação que ela tinha com seu neto. Minami começa a responder que os dois são amigos, mas Tsubasa fala na frente que eles são apenas colegas da mesma classe, deixando a garota sem entender. Nesse momento começa a nevar e Kaede se despede da Minami, explicando que ela e Tsubasa precisam ir pra casa, pra um compromisso muito importante. O cara pede desculpas e também se despede dela, indo embora enquanto pensa que deveria ter previsto que aquilo não daria certo nunca, porque a sua avó odeia quando as pessoas se mostram muito abertas nos relacionamentos, o que era exatamente como a garota age, e que por conta disso ela provavelmente nunca mais falaria com ele. Porém, em seguida, Minami vai atrás dos dois pedindo pra eles esperarem. Ela explica que não é uma boa ideia Kaede andar na neve de guarda-chuva, porque caso escorregue vai precisar ter as mãos livres pra se proteger e impedir que se machuque. Ela conta que há um tempo atrás sua avó quebrou um osso dessa forma e por isso sabe da importância de se ter esse cuidado. Então Kaede segue o conselho e fecha seu guarda-chuva. Depois, Minami pergunta qual é o caminho que eles vão chegar em casa e Tsubasa aponta a direção de um lugar, que a garota recorda que possui uma faixa de pedestres que com certeza estava coberta de gelo e bastante escorregadia com aquele tempo. Por conta disso, ela sugere um outro trajeto mais seguro e mais rápido para os dois passarem e decide guiar eles até lá. Em seguida, ela oferece segurar a bolsa da Kaede, dizendo para a senhora que ela deveria cuidar bem das mãos que preparam uma comida tão deliciosa. Na mesma hora, Tsubasa diz que ele vai levar a bolsa e aproveita o momento para perguntar se Minami tá brava com ele, mas ela responde que não tem motivos para estar brava com alguém, que é apenas um colega de classe. Tsubasa pede desculpas por ter falado isso dela e explica que teve dificuldades de contar para sua avó, mas que a considera uma amiga muito importante. E assim os três vão para casa de Tsubasa, sendo guiados pela Minami enquanto a avó observa os dois durante o trajeto. Chegando lá, ela fica impressionada com a moradia e começa a se despedir, já que eles tinham um compromisso, mas Kaede oferece para a garota entrar para tomar um chá quente, explicando que graças à ajuda dela, os dois chegaram mais cedo e possuem um tempo livre. Dentro da casa, Kaede prepara o chá, enquanto pensa que tá ficando mole, mas que se seu neto escolheu aquela garota, isso deve significar que ela é uma boa pessoa. Porém, quando Kaede vai até os dois para entregar o chá, ela vê Minami tirando várias fotos da casa, comentando que tá animada com o fato de estar na casa de uma família rica, o que faz a senhora pensar que talvez seja melhor ficar de olho na garota, mas em seguida ela nota como seu neto estava todo feliz. Isso faz ela se lembrar de quando ele costumava sorrir daquela forma, quando era apenas um garotinho que desejava estudar e aprender muitas
coisas para quando crescer poder cuidar de todos da sua família. E como aquilo fazia muito tempo, Kaede pensa que poderia depositar sua confiança naquele sorriso. Alguns dias depois, Tsubasa e Minami vão no ônibus da escola passar um dia inteiro de aula esquiando, sendo algo comum em Hokkaido. Porém, enquanto ela estava super animada, já que amava esquiar e sabia fazer isso desde pequena, Tsubasa estava um pouco receoso por nunca ter esquiado na sua vida. A garota provoca o cara por ter medo de esquiar e explica que praticamente todos de lá estão acostumados a fazer isso. Então Tsubasa explica que, diferente de Hokkaido, é raro nevar em Tóquio, e quando acontece não acumula neve o suficiente para esquiar. De repente ele percebe que Minami está distraída olhando para uma garota, chamada Akino Sayuri, que está sentada ao lado dele. Ela pergunta se a garota estava empolgada para esquiar, mas Sayuri a ignora completamente, deixando Minami um pouco triste. Tsubasa observa que ela costuma se dar bem com todo mundo, e estranha a forma que a garota tratou. Ele deduz que algo já aconteceu entre as duas e pergunta para Minami se ela estava bem. Então a garota explica que está desesperada para fazer amizade com Sayuri, porque ela tem certeza que as duas seriam boas amigas. Minami conta que elas nunca brigaram nem nada do tipo, e que ela gosta muito da Sayuri, apesar de não entender o motivo da garota sempre a ignorar. Tsubasa comenta que Minami tem muita determinação para continuar tentando fazer amizade com Sayuri, e ela explica que acha tudo na garota divina. Minami começa a comentar sobre o estilo e a aparência da garota, o que faz Tsubasa reparar na Sayuri, e ela repara como ele também acha o mesmo que ela. Mais tarde, a classe deles finalmente chega na estação de esqui, onde são divididos em turmas de A a C, com base nas habilidades de cada um, sendo que cada professor ficou responsável por uma turma. Porém, como todos sabiam esquiar, com exceção de Tsubasa e Sayuri, o professor deixa os dois juntos, para que eles possam praticar primeiro em um local plano, enquanto os outros da turma C iam subir de teleférico e descer a montanha de esqui. Mas o professor alerta que, como vai ficar responsável pela turma C, não vai poder ficar de olho nos dois, e por isso eles deveriam tomar cuidado e não abusar da sorte. Tsubasa pensa que aquela era a oportunidade dele conversar com Sayuri e amenizar as coisas entre ela e Minami. Porém, assim que ele começa a falar, a garota coloca fones de ouvido, como uma forma de dizer que não quer ser incomodada, e Tsubasa decide respeitar sua vontade. Em seguida, ela começa a caminhar de esqui, então ele decide fazer a mesma coisa e começa a andar, observando que fica mais fácil de caminhar quando muda seu peso de uma perna para outra. Mas após pouco tempo andando, Sayuri cai no chão. Tsubasa vai até ela para ajudá-la a se levantar, mas a garota se levanta sozinha enquanto questiona o motivo de ter que aprender a esquiar. Nesse momento, Minami chega fazendo várias manobras na neve, toda animada por estar esquiando. Isso deixa Tsubasa impressionado, mas o professor chama a atenção dela por estar fazendo saltos perigosos. A garota vai até o professor e, enquanto recebe uma bronca, Sayuri pergunta para Tsubasa se os dois estão saindo. Afinal, eles estavam conversando no ônibus e durante a aula. O cara fica nervoso e explica que eles são apenas amigos. Então Sayuri comenta que Minami é a garota popular perfeita, já que é espalhafatosa, gosta de festas e é bastante extrovertida, tendo tudo que ela não tem. Depois de se abrir um pouco para eles, Sayuri volta a esquiar enquanto Minami ajuda outras pessoas da estação de esqui a criarem coragem para descer a montanha, orientando a forma correta de se fazer isso. Depois de um tempo de aula, o professor responsável pela turma C finalmente aparece para ver Tsubasa e Sayuri. Ele pede desculpas por ter ficado tão ocupado com os outros alunos e explica que a maioria deles já foram pro intervalo do almoço, ficando sem graça por ter se esquecido completamente de avisar os dois. Então eles fazem uma pausa para almoçar, mas como todos já tinham terminado o intervalo, Tsubasa decide não comer dentro do ônibus para não ficar sozinho com Sayuri. Por isso ele vai almoçar em umas mesas que ficavam dentro da estação de esqui, mas ao chegar lá ele percebe que esqueceu seus hashi. Isso faz o cara ter que voltar pro ônibus para buscar os hashi que estavam dentro da sua mochila. Porém, ao entrar nele, Tsubasa encontra Sayuri com a blusa levantada. Ele rapidamente se vira pro outro lado e os dois ficam vermelhos de vergonha e um tempão travados, sem saberem o que dizer. O cara deduz que a garota pensou que era seguro se trocar dentro do ônibus, como ele estava vazio, e pensa que o melhor a se fazer naquela situação era se explicar. Então Tsubasa pede desculpas por ter visto ela se trocando e explica que não vai contar pra ninguém o que viu, e que apenas voltou pra pegar os seus hashi que esqueceu dentro da mochila. Ele pergunta se pode apenas pegar eles pra sair do ônibus, mas como Sayuri fica em silêncio, ele pensa que era melhor sair de lá e voltar mais tarde. Porém, antes de ir embora, a garota o segura pela blusa e, por mais que ainda tivesse vermelha pelo ocorrido, ela diz que precisava se explicar. Por conta disso, os dois almoçam dentro do ônibus, mas como eles começam a comer em silêncio, Tsubasa fica com medo da garota. Porém, de repente, após tomar sua bebida, Sayuri começa a se explicar. A garota conta que seu corpo sua muito, o que a deixa com bastante vergonha, e por isso ela começou a evitar participar dos esportes, mas depois de um tempo fazendo isso, acabou ficando para trás em todas as atividades esportivas. Sayuri continua explicando que isso a fez perder a confiança em si mesma, e quando ela percebeu, estava evitando todo mundo. Por isso, às vezes ela tenta se esforçar como naquele dia, mas ser pega tentando secar seu suor a deixou ainda mais nervosa. Após escutar a garota, Tsubasa volta a pedir desculpas pelo ocorrido, mas Sayuri diz que a
culpa foi dela por ter sido tão descuidada. Então o cara estranha o motivo dela ter tido coragem de se abrir e contado algo tão pessoal quanto aquilo pra alguém que acabou de conhecer. E Sayuri explica que foi mais fácil falar com ele exatamente pelo fato dos dois não saberem nada um do outro, além dele ser extremamente certinho e por isso dificilmente vai espalhar o que viu para as outras pessoas. Ela comenta que além disso, eles estavam de certa forma na mesma situação, porque ela não tinha nenhum amigo e ele acabou de ser transferido para lá e ainda não conhecia ninguém direito. E Tsubasa diz que não é fácil ter acabado de se mudar, mas o fato de ajudar ela o deixa feliz. Nesse momento, os dois escutam um barulho vindo da mochila dela. Tsubasa diz que ela pode ficar à vontade para olhar o que houve, pensando ser a notificação do seu celular. Sayuri fica um pouco pensativa, mas chega à conclusão que não tem motivos para continuar escondendo. Então ela mostra que o que fez o barulho foi a notificação de atualização do seu jogo de luta. Tsubasa comenta que não costuma jogar e por isso não conhece aquele jogo, mas isso deixa a garota surpresa, já que ele possui muitos personagens famosos. Então ela manda ele experimentar jogar, porém Tsubasa não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. Por isso, Sayuri explica pra ele como se jogar, achando graça do jeito que ele ficou completamente perdido. Ela acaba se empolgando ao falar do jogo, deixando o cara sem graça com a sua aproximação. Sayuri percebe e pede desculpas por ter se empolgado tanto. A garota explica que quer se dar bem com as pessoas e por isso se preocupa tanto em manter uma boa aparência, mas aquele seu jeito sempre acaba assustando os outros e por conta disso ela acaba fugindo e se escondendo atrás dos jogos, que é a única coisa que ela sente que consegue fazer bem. Tsubasa comenta que é incrível a forma dela se esforçar e que tanto a sua personalidade quanto a sua aparência são únicas, e por isso ele tá feliz de ter conhecido ela. Isso deixa a garota completamente sem graça e Tsubasa pede pra ela ensinar mais coisas sobre os jogos, para os dois conseguirem jogar juntos. Sayuri aceita, e em seguida explica que ele vai conseguir jogar quando tentar, e assim ela observa Tsubasa jogando e ele consegue vencer uma luta, ficando feliz por passar de nível, mas ele explica que aquela é a CPU mais fraca do jogo, e que aquilo não era uma conquista grande como ele estava pensando. Nesse momento, Tsubasa percebe que o intervalo de almoço dos dois já tinha acabado, e eles tinham que voltar para a aula. Então os dois voltam a esquiar, mas enquanto Sayuri queria apenas relaxar e esperar o tempo passar, Tsubasa já queria tentar esquiar de verdade, porque para ele, assim como no jogo, bastava tentar para conseguir. E assim eles vão pro teleférico para subir a montanha e descer de esqui, e como a turma A ficou livre para esquiar à vontade até o restante da aula, Minami, que estava pensando onde iria esquiar, vê os dois juntos no teleférico. Eles ficam com um pouco de medo de algo dar errado, e Sayuri pergunta para Tsubasa o motivo dele ter decidido esquiar. Afinal, o professor pediu para eles pegarem leve. O cara conta que tem se desafiado a experimentar várias coisas novas desde que se mudou para Hokkaido, e a tranquiliza, explicando que os dois estão indo para a pista mais fácil da estação de esqui, e que antes do almoço ele pediu várias dicas pro professor. Sayuri acha ele incrível por estar experimentando coisas novas, e Tsubasa conta que Minami o levou a decidir fazer isso, porque ela foi a primeira amiga que ele fez desde que se mudou, além de ter levado ele para conhecer vários lugares novos e provar todo tipo de comida. A forma do cara falar todo animado da garota faz Sayuri comentar que é notável como ele gosta dela. Tsubasa fica todo nervoso e diz que eles são apenas amigos, mas Sayuri responde que o jeito dele se esforçar para negar só faz ela pensar que estava certa. Sayuri comenta que isso deve significar que Minami é uma boa pessoa, mas como todos a idolatram, ela sempre se pergunta o motivo de uma garota popular como ela querer conversar com alguém tão impopular, e por isso ela sempre a ignora, já que não sabe a forma certa de responder. Tsubasa tenta explicar que Minami só quer fazer amizade, mas antes dele conseguir dizer qualquer coisa, os dois chegam na pista para iniciantes. Então eles saem do teleférico e antes de descerem a montanha, Tsubasa diz que se ele conseguir descer até o fim, sem cair nenhuma vez, ele quer que ela dê uma resposta para Minami. Sayuri explica que não tá tentando ignorar a garota, mas o cara insiste, explicando que Minami só quer ser amiga dela. Sayuri acha graça da forma de Tsubasa se esforçar pelos outros, mas ele diz que não tá fazendo isso só por Minami, porque ele também deseja ser seu amigo. Então ela aceita o pedido dele com a condição. Em seguida, os dois descem a montanha juntos e Tsubasa repassa na sua mente tudo que o professor ensinou sobre esquiar. Eles ficam felizes ao perceberem que estavam conseguindo esquiar sem problemas, e Tsubasa se prepara para diminuir a velocidade para parar em segurança. O cara fica todo feliz por ter conseguido esquiar com sucesso, mas ao olhar para Sayuri, ele se lembra que esqueceu de ensinar a garota como parar. Então Tsubasa tenta gritar para ela juntar as pontas dos esquis, mas como Sayuri não escuta, ele decide se preparar para segurar ela. Porém, infelizmente, Minami aparece e explica para ela como cair sem se machucar. A garota mostra como fazer e as duas caem na neve em segurança. Tsubasa fica aliviada ao ver que elas estavam bem, mas em seguida o professor chama a atenção dos dois por terem ido esquiar sem permissão. Como a ideia de descer a montanha foi do Tsubasa, ele assume a responsabilidade sozinho, percebendo que errou em arriscar a segurança dos dois. Assim que ele sai para falar com o professor, Sayuri agradece Minami pela ajuda e pede desculpas por ter tratado ela de forma tão fria antes, deixando a garota toda feliz. E assim, quando a aula termina, a classe volta de ônibus com Minami achando aquele dia maravilhoso por ter esquiado
esquiado e por finalmente ter conseguido fazer amizade com Sayuri. Porém ela fica um pouco desanimada porque pensou que os três fossem voltar conversando, mas ao invés disso, eles acabaram dormindo durante o trajeto. No dia seguinte, Tsubasa se prepara para sair de casa e caminha com dificuldade por estar com seu corpo todo dolorido por ter esquiado muito na aula do dia anterior. Ele se pergunta se vai conseguir ir para a escola devido à nevasca que estava fazendo no momento. Quando sua avó aparece e diz que Hokkaido vai testar a determinação do seu neto e que ele deve suportar a nevasca para se tornar um verdadeiro habitante de lá. Por conta das palavras da sua avó, Tsubasa decide enfrentar o tempo, mas o frio estava muito pior do que o normal e a temperatura não ajudava com a dor que estava sentindo nos músculos, além dele não conseguir enxergar nada que estava à sua frente por conta da neblina. Tsubasa pensa que mesmo com aquele tempo, Minami deve estar indo para a escola normalmente. O cara fica lembrando da garota até que de repente surge um carro atrás dele. Tsubasa leva um susto e cai na neve, pensando que aquele era seu fim. Ele vê Minami e pensa que é a sua vida passando diante dos seus olhos, mas depois percebe que realmente a garota estava lá, questionando o motivo dele ter resolvido caminhar durante uma nevasca como aquela. Então Minami pede para Tsubasa entrar no carro para ir para a escola junto com ela. E assim, ao entrar no veículo, ele conhece a mãe da garota, Mai, e observa como as duas são praticamente iguais e que a mulher estava mais parecida com uma irmã mais velha do que a mãe da Minami. Nesse momento, a garota comenta que o carro deve ser pequeno para alguém rico como Tsubasa, deixando o cara sem graça. E com seu comentário, Mai percebe que ele é o colega que sua filha vive falando, ficando animada por finalmente conhecer ele. Ela pergunta se ele possui alguma namorada, fazendo Tsubasa ficar surpreso. Ele move seu corpo com susto e começa a sentir dor nos seus músculos novamente, deixando Minami preocupada. Então Tsubasa explica que está sentindo dor por ter se esforçado mais do que tem costume durante a aula de esqui, e Mai comenta com a sua filha que ela possui mais resistência do que os outros. Depois, o cara responde a pergunta da mulher, explicando que não possui namorada. Mai comenta que isso é um desperdício e pergunta o que ele acha de namorar a sua filha, deixando Minami completamente sem graça. Sua mãe explica que Tsubasa parece com o pai da garota e que os dois formariam um belo casal. Isso deixa o cara sem saber o que dizer, mas Minami resolve a situação fazendo uma cara de brava para sua mãe, que entende o recado e fala que apenas se empolgou por ter conhecido o garoto. Tsubasa repara no jeito da Minami ficar brava, e Mai pergunta se ele já tinha visto uma nevasca como aquela em Tóquio. O cara fala que ficou surpreso com a escola não ter cancelado as aulas, e Minami explica que o tempo precisa ficar muito pior para a escola ser fechada. Ele então comenta que apesar de ser algo normal em Hokkaido, se nevasse daquela forma em Tóquio, as pessoas agiriam como se fosse o fim do mundo, porque lá ninguém está acostumado com frio como o povo de Hokkaido. Em seguida, ele comenta que chegou a pensar que todos estariam fora de casa mesmo com a nevasca, como estão acostumados com aquela situação, e Mai explica que os garotos vão para a escola de ônibus, de trem ou pedem para os pais levarem de carro, principalmente durante o inverno. Minami também explica que ela se veste de forma leve para manter uma boa aparência, mas por isso mal sai de casa quando tá fazendo frio. Isso faz Tsubasa se perguntar o motivo da sua avó dizer que ele precisava enfrentar a nevasca para se tornar um verdadeiro habitante de Hokkaido, já que nenhum deles faz isso. Mai comenta com a sua filha que comprar roupas para o inverno, como botas e casacos, sai muito caro e a carteira é a primeira a sentir, principalmente pelo fato do clima demorar a mudar. Minami aproveita para dizer que sua mesada não é suficiente para ela comprar as roupas que gosta, e por isso ela deseja ter um emprego, mas a sua mãe responde que tanto ela quanto seu pai já concordaram que a garota é muito nova para começar a trabalhar. Tsubasa observa que eles parecem ser uma família muito unida e pensa em voz alta que as duas são bonitas da forma que estão, deixando elas vermelhas de vergonha. Algum tempo depois, eles finalmente chegam na escola e Tsubasa agradece pela carona. Então Mai pergunta se a casa dele fica perto delas, e após ele explicar que fica a 10 minutos de distância a pé, ela oferece dar carona toda vez que tiver nevasca, explicando que basta ele pedir para Minami para os dois irem juntos. Em seguida, eles se despedem e Tsubasa e Minami se apressam para entrarem para se aquecerem, enquanto Mai observa os dois juntos, pensando que eles dariam um belo casal. Já dentro da escola, ela oferece ajudar o Tsubasa a andar, já que ele estava sentindo muita dor no corpo. Nesse momento, eles notam Sayuri se aproximando e cumprimentam a garota. Então eles descobrem que, assim como Tsubasa, ela também ficou com os músculos doloridos por ter se esforçado demais na aula de esqui. Isso faz os dois ficarem empolgados por estarem na mesma situação e acaba deixando Minami com vontade de ter ficado com os músculos doloridos também, por sentir como se estivesse ficando de fora. Depois, na sala de aula, Minami se maquia quando repara que Tsubasa finalmente conseguiu o uniforme de inverno do colégio. Ele conta que se sentia mal por ter que pedir o casaco emprestado para ela toda hora. A garota explica que Tsubasa não precisava ter se preocupado com isso, e mostra que como tá mais frio do que os outros dias, ela trouxe aquecedores para colocar por baixo da roupa, e empresta alguns para ele se manter aquecido. Tsubasa agradece e reflete que nunca imaginou se dar tão bem com uma garota como Minami, por ser algo inimaginável de acontecer em Tóquio. Nesse momento, ela percebe que estava precisando comprar um novo batom, e ele oferece para ir com ela ao shopping depois da aula. O cara acaba usando gírias para conversar, o que deixa a garota toda animada
impressionada por ele estar falando como alguém de Hokkaido, algo que acabou pegando dela. Porém, nesse momento, Sayori, que escutou a conversa, pede para Tsubasa não usar Minami como referência, porque ela é excepcional em muitos aspectos. A garota questiona, afinal ela nasceu e cresceu em Hokkaido, mas Sayori explica que apesar dela também ser uma habitante de lá, não costuma usar gírias e nem possui muito sotaque, além de não ser muito boa em esportes de inverno, assim como muitos outros moradores de Hokkaido, provando que nem todos são iguais. Minami comenta que toda sua família usa gírias, enquanto Sayori diz que de todos os seus parentes, somente seus avós usam, e Tsubasa percebe que isso varia de acordo com o local, a família e a idade da pessoa. Em seguida, ele nota que Sayori trouxe o jogo para eles poderem jogar, o que deixa a garota imediatamente animada. Minami fica perdida sobre o que os dois estavam falando, mas pede para participar também. E assim, depois da aula, os três vão passear no shopping, onde Tsubasa fica impressionado com o tamanho do lugar. Sayori comenta que as lojas devem ser mais sofisticadas em Tóquio. Tsubasa concorda, mas observa que lá em Hokkaido é mais espaçoso e não é tão agitado, sendo mais fácil para relaxar, e as garotas refletem que ele deve estar certo. Depois, eles ensinam Minami a jogar e a garota consegue passar uma fase, o que deixa ela super feliz, fazendo ela comemorar com sua nova amiga. Em seguida, Tsubasa decide ir no banheiro, e após elas dizerem a direção que ele deveria ir, Minami pergunta se Sayori gostaria de ir aos cosméticos na saída do shopping, já que sabia que a garota também gostava dessas coisas. Sayori topa a ideia, já que usa lente de contatos colorida, o que costuma sair caro, e as duas poderiam compartilhar uma e dividir o valor. Então ela comenta que Minami é uma pessoa legal e novamente pede desculpas por ter sido tão ranzinza com a garota antigamente. Minami fica sem graça e diz que nunca se incomodou com isso. E assim, depois do Tsubasa voltar do banheiro, os três vão para uma loja de cosméticos, onde se divertem fazendo compras e as garotas escolhem algumas coisas que Tsubasa gostou. Isso deixa ele aflito por não saber se os itens vão ser bons, mas as duas o tranquilizam, dizendo ao mesmo tempo que ele não deve se importar com isso. Nesse momento, Tsubasa observa que já estava na hora dos três irem embora, e Minami dá a ideia deles tirarem uma foto para finalizar o passeio. Depois do shopping, Tsubasa pede para fazer o dever da escola e fica na dúvida de quando ele deve ser entregue. Então o cara manda uma mensagem para Minami, deduzindo que ela saberia tirar sua dúvida. Enquanto espera a resposta, ele observa a foto que os três tiraram no shopping, e em questão de segundos, a garota responde que estava no banho. Tsubasa começa a escrever que ela poderia responder quando terminar, quando Minami surpreende com uma foto de uma raposa de brinquedo que estava com ela na banheira. A garota se pergunta como Tsubasa vai reagir, mas embora tenha ficado nervoso com a situação, ele simplesmente responde que achou a raposa fofa, e pede desculpas por ter mandado mensagem para ela durante o seu banho. Minami fica um pouco decepcionada com a reação dele, e decide provocar ele ainda mais, mandando uma foto dela na banheira. O cara fica todo desconcertado e percebe que perdeu completamente o foco no seu dever. A garota aguarda ansiosa para ver como ele vai reagir, mas Tsubasa apenas responde que é admirável a forma que ela leva a sério sua rotina de beleza. Ele fica aflito e sem saber se aquela foi a melhor resposta, quando se surpreende com uma chamada dela. Tsubasa atende, pensando que teria sido melhor se tivesse ignorado a ligação, porém leva um susto ao perceber que era uma chamada de vídeo, enquanto a garota ainda estava no banho. Minami acha graça da reação do cara, sendo isso que ela queria desde o começo. Então Tsubasa decide se acalmar e os dois começam a conversar normalmente. Ela pergunta se ele tem costume de usar sua banheira todos os dias, e ele responde que sim. Em seguida, ela explica que além dela e da sua mãe, todos na sua casa usam a banheira dia sim, dia não, apesar de tomarem banho todos os dias, porque dessa forma economiza na conta de luz. Tsubasa pergunta se o fato dela e da sua mãe usarem todos os dias não anula o objetivo, e ela explica que os banhos pela metade não fazem mal. Isso faz Minami se lembrar que a sua família costuma viajar para lugares com fontes termais. Ela explica para Tsubasa que tem várias em Kitami, e que ele deveria experimentar ir algum dia, provocando ele com a ideia deles irem juntos. Depois, ela perguntou o que Tsubasa estava fazendo, e ele se lembra de confirmar se o dever de casa era para ser entregue no dia seguinte. Porém, ao perguntar, Minami, que não estava se lembrando do dever, acaba ficando aflita ao perceber que esqueceu de fazer a atividade. No desespero, a garota deixou seu celular cair e acaba soltando um grito nesse momento. O barulho faz Tsubasa se assustar e deixar o seu celular cair também, o que faz ele não ver mais nada da chamada de vídeo. Mas após os dois recuperarem seus dispositivos, Minami fica toda sem graça por pensar que mostrou mais do que deveria e desliga sua câmera. Tsubasa fica sem entender o que tinha acontecido, já que não tinha visto nada, porque seu celular também tinha caído e deduz ser por conta do dever. Então ela decide desligar a ligação, ficando envergonhada pelo ocorrido. Depois, Minami sai do banheiro, arrependida por ter inventado de ligar para ele durante o seu banho. Quando Mai aparece, pergunta se a sua filha tá bem, achando que ela ficou tonta por conta do banho. Já no dia seguinte, a garota leva uma bronca do professor de inglês por não ter feito o dever de casa. Algum tempo depois, Minami vai para um karaokê junto com uma turma de amigos do colégio, onde a garota se diverte cantando uma música. Sayori e Tsubasa vão junto com ela e ficam impressionados
impressionados com o talento de Minami. Outras duas amigas dela reparam que Minami sempre canta aquela mesma música quando vai no karaokê, e a garota explica que adora a canção e que ela sempre a deixa animada. Tsubasa presta atenção na conversa das garotas quando Sayuri chama sua atenção para perguntar se ele tem costume de ir em karaokê. O cara explica que não é um lugar que ele costuma ir, mas que já foi algumas vezes com a sua família. Então Tsubasa devolve a pergunta para Sayuri e ela explica sem graça que tem um hábito de ir no karaokê sozinha. Tsubasa fica nervoso e diz que é ótimo ter seu próprio estilo, na tentativa de não deixar a garota se sentir uma pessoa solitária, mas ela percebe sua intenção, o que acaba fazendo ela se sentir ainda mais solitária. Por não estarem acostumados a ir em turma, quando chega o momento deles cantarem, os dois ficam sem graça e os colegas tentam ajudar eles a escolherem uma música. Minami percebe que os dois estavam sem graça e decide selecionar uma canção para os três cantarem juntos, o que deixa eles bem mais tranquilos. Mais tarde, após aproveitarem o karaokê, a turma come um lanche enquanto conversam. Um deles, chamado Matsun, comenta com os outros caras que a data das provas finais já estavam se aproximando, e por isso ele dá a ideia deles fazerem um grupo de estudos para se prepararem para os exames. Enquanto isso, Sayuri faz amizade com outra garota que elogia suas unhas. Nesse momento, o celular da Minami lembra que o dia dos namorados está quase chegando. Ela comenta com o grupo sobre a data e na mesma hora todos ficam empolgados e começam a conversar sobre quem vai receber presentes e chocolates. Isso faz Tsubasa se perguntar se Minami vai presentear alguém, quando Matsun pede para ela lhe dar chocolate no dia dos namorados, e ela responde de um jeito mais natural do mundo que com certeza vai dar. Tsubasa fica um pouco triste, mas em seguida Minami diz que vai fazer uma tonelada de chocolates naquele ano, lembrando que no ano passado fez 60 doces para entregar para todos os seus amigos, e uma garota comenta que pareceu distribuição de merenda da escola. Com isso, Tsubasa percebe que ela não vai presentear ninguém de forma romântica, mas sim distribuir doces para os seus colegas. Porém, ele se pergunta o motivo de ter ficado tão aliviado com essa informação. Sayuri observa Tsubasa quando uma garota pergunta se ela pretende fazer chocolate para alguém. Sayuri responde que prefere economizar para gastar seu dinheiro em seus hobbies, e todos comentam que isso é bem a cara dela. Então um dos caras pergunta para Tsubasa se ele costumava receber presentes das garotas quando morava em Tóquio. Ele responde que era presenteado somente pela sua família, e os outros caras dizem que estão no mesmo barco. Depois de curtirem um encontro, todos se despedem e vão embora para suas casas. Tsubasa fica feliz por ter ido ao karaokê e pensa como se divertiu naquele dia, quando a Minami e Sayuri chama ele ao mesmo tempo. Minami pergunta se os dois se divertiram e eles concordam, o que deixa a garota feliz por ter convidado eles, e diz que vai chamar eles na próxima vez que a turma se encontrar. Então Tsubasa pergunta o que Sayuri ia dizer, mas ela fala que não é nada demais e acaba não contando. E assim, os três caminham juntos para irem embora, enquanto Minami comenta que Tsubasa canta bem. Sayuri deixa eles conversando e acaba ficando para trás, para ver o seu celular, que mostra 100 perguntas para fazer alguém para descobrir qual tipo de chocolate a pessoa gosta. Em seguida, Minami chama ela e os três seguem um caminho juntos. No dia seguinte, Sayuri joga um videogame, se esforçando para esquecer a ideia de fazer chocolate. Porém, a garota não consegue ignorar sua vontade e vai em uma loja que vende várias opções para presentear chocolate no dia dos namorados, onde ela acaba encontrando Minami, que foi para lá comprar os ingredientes necessários para preparar os doces que vai distribuir para os seus colegas. Minami pergunta se Sayuri tá comprando alguma coisa e a garota inventa que foi até lá para comprar esmaltes, mas como as suas unhas já estavam feitas, ela volta a inventar que pretende comprar cosméticos. Então Minami decide se juntar a Sayuri e após as duas fazerem compras, ela aproveita o momento para perguntar qual o tipo de chocolate que a sua amiga gosta. Ela explica seu gosto e elas começam a conversar sobre os tipos de chocolate. Isso faz Minami se lembrar que ela ainda tem que comprar os ingredientes para preparar os doces. Então a garota se despede para ir embora, mas antes de ir, Sayuri pergunta se as duas podiam fazer compras juntas, explicando que tá querendo fazer chocolates para presentear ela, o que deixa Minami super animada. Após a compra, a garota diz para Sayuri que caso ela tenha alguma dificuldade para preparar o chocolate, poderia ligar para pedir ajuda. Em seguida, Minami começa a ir embora quando Sayuri pergunta se ela pretende presentear Tsubasa no dia dos namorados com algum presente especial. Minami fica confusa com o motivo da pergunta, afinal ela é apenas uma amiga dele, assim como a própria Sayuri, mas a garota diz que ela só joga com Tsubasa, enquanto Minami e ele já possuem uma união maior. Porém, depois Sayuri pede desculpas por ter perguntado algo assim, então as duas se despedem e vão embora sem graça. De noite, Tsubasa repassa toda a matéria que vai cair na prova, tentando se concentrar nos estudos e ignorar o fato de que no dia seguinte vai ser o dia dos namorados. Enquanto isso, na casa de Sayuri, ela se prepara para fazer os chocolates quando vê as mensagens de Minami agradecendo por elas terem feito compras juntas. Nesse momento, Minami percebe que a garota ainda estava acordada e manda mensagem perguntando se ela conseguiu preparar os doces. Sayuri explica que sempre dorme tarde, porque gosta de ficar jogando, e que tá prestes a começar a fazer o chocolate. Então Minami decide ligar para sua amiga pela primeira vez, e Sayuri aproveita para pedir alguma receita simples para ela preparar. E assim, Minami passa as instruções
instruções passo a passo de como preparar doces de uma forma fácil. Sayuri começa cortando uma barra de chocolate em pedacinhos, em uma velocidade absurda, uma habilidade que conseguiu por estar acostumada a jogar. Em seguida, ela mistura com creme de leite, aquece tudo na panela até o chocolate derreter e despeja em uma bandeja para deixar esfriando na geladeira. Depois de tudo, Sayuri comenta que de fato foi algo super fácil de preparar, faltando somente picar o chocolate no tamanho que ela desejar. Então a garota pergunta como ficou os doces que a Minami fez e sua amiga decide fazer mistério e responde que ela vai ter que esperar até o dia seguinte para descobrir, mas em seguida acaba comentando que tá empolgada com o resultado dos 70 doces que preparou para distribuir no colégio, sendo sua quantidade recorde. Sayuri se assusta com o número de chocolates, assim como a quantidade de amigos que Minami possui para ter como distribuir tudo aquilo, e ela explica que sempre fica animada ao pensar na reação que eles vão ter quando serem presenteados, e apesar de todo o trabalho, no final ela sente que é a que mais se diverte. Então Minami pergunta se Sayuri faz seu chocolate pensando em alguém especial. A garota volta a explicar que estava fazendo os doces para sua amiga, mas Minami pergunta se não tinha mais ninguém que ela deseja presentear no dia dos namorados, deixando Sayuri sem graça. Minami começa a dizer que já tinha algum tempo que se pergunta se ela não tá gostando de Tsubasa, mas antes de terminar de falar, ela acaba esbarrando em uma caixa de leite por acidente, que acaba fazendo um monte de coisas da cozinha cair. Isso leva uma garrafa de molho de soja a derramar em cima de todos os 70 chocolates, não sobrando um único doce para ela poder distribuir no dia seguinte. Minami fica arrasada ao ver que todo o seu trabalho foi por água abaixo, e Sayuri fica sem saber o que dizer para animar a sua amiga, mas Minami rapidamente finge que tá bem e comenta que a culpa foi dela, por não ter guardado tudo quando terminou de preparar o chocolate. Então depois de perguntar se Sayuri ainda lembrava de todas as instruções que recebeu, ela diz que precisa ir, se limpar e desliga a ligação. Em seguida a garota manda boa sorte para Sayuri, que pensa que é muita gentileza para alguém que acabou de passar por aquele desastre. No dia seguinte, Tsubasa, que estava bem cansado por ter passado a noite inteira estudando e não ter dormido nada, vai conferir seu armário do colégio, se certificando de que não recebeu nenhum presente do dia dos namorados. Mas assim que chega na sala de aula, Minami o cumprimenta e entrega um chocolate que comprou para ele, o que deixa o cara todo feliz. Porém, ele observa que Minami tá com os olhos um pouco avermelhados e estranha o motivo. Em seguida, Sayuri aparece e Minami entrega um chocolate para ela também. Depois, a garota vai até o resto da turma para continuar a distribuir os doces, e Matsun, ao invés de agradecer pelo presente, questiona por que aquele ano o chocolate foi comprado ao invés de ser feito em casa como sempre, deixando claro que ficou decepcionado. Minami age tranquilamente e diz que a produção do ano foi suspensa por conta de alguns imprevistos e mantém um sorriso no rosto apesar de tudo. Tsubasa e Sayuri escutam a conversa e ele se pergunta qual foi o motivo de ela não ter conseguido preparar os chocolates como estava querendo. Depois, Matsun sai para receber outros doces. Sayuri vai atrás dele e deixa claro que se ele falasse mais uma vez daquela forma com Minami, ia levar uma surra dela, o que deixa o cara apavorado. Em seguida, todos ganham um horário livre para estudar para as provas finais e Tsubasa continua preocupado com Minami. Após as aulas, o professor avisa que os clubes do colégio vão ter uma pausa por conta das provas e que todos devem ir para suas casas depois de terminarem a limpeza do dia. E assim, mais tarde, quando todos finalizam a faxina, os alunos começam a ir embora, deixando Minami e Tsubasa sozinhos na sala de música. Ele comenta que normalmente, quando as aulas terminam, é possível ouvir a banda do colégio ensaiando, mas naquele momento a escola estava tão silenciosa que parecia que só tinha os dois nela. Então Tsubasa aproveita que eles estavam a sós para agradecer novamente pelo chocolate. Porém, isso faz a garota desabar. Ela dispara a chorar e Tsubasa fica preocupado, sem entender o que tinha acontecido. Nesse momento, Sayuri passa pelo corredor e observa os dois escondida. Minami conta para Tsubasa o que aconteceu com seus doces, explicando que algum deles até dava para salvar, porque estavam apenas rachados ou com um pouco de leite. Porém, ela não quis entregar chocolates estragados para os seus amigos. Minami explica que estava sentindo como se tivesse decepcionado todo mundo e lamenta não ter dado ouvidos para sua mãe, que mandou ela guardar tudo depois que terminasse de cozinhar. Tsubasa fica sem saber o que dizer para animar a garota, então ele vai até o piano da escola e começa a tocar uma música, ficando super concentrado na melodia. Quando termina de tocar, Minami fica emocionada, porque aquela é a música que ela cantou no karaokê. Tsubasa explica que Minami sempre o anima e ela comentou no dia do karaokê que aquela música sempre deixa ela animada, e por isso ele decidiu tentar aprender a melodia de ouvido, já que estudou piano, porque assim poderia animar ela ao menos uma vez. Isso deixa a garota super feliz. Sayuri aproveita que sua amiga estava melhor para aparecer na sala, para poder entregar o chocolate que fez no dia dos namorados. Tanto Minami quanto Tsubasa pensam que Sayuri fez os doces para ele. A garota começa a ir embora para deixar os dois sozinhos, porém Sayuri mostra que fez o chocolate para ela, lembrando que prometeu entregar presentes de amizade. Minami fica toda feliz com o doce que recebeu, enquanto Tsubasa fica super constrangido por ter pensado que era para ele, o que faz o cara desejar cavar um buraco para se esconder, mas em seguida
seguida, Sayuri entrega pra ele um chocolate. A garota explica que quando fez os doces pra Minami, sobrou um pouco e Tsubasa agradece pelo presente. Então ela comenta que ele mandou bem no piano. Em seguida, Minami experimenta um chocolate e fica impressionada com o sabor. E assim, os três decidem comer os presentes juntos, juntando os doces de Sayuri e de Minami, pra curtirem um dia dos namorados entre amigos. No dia seguinte, o professor avisa que a semana que vem vai ser de provas finais, então eles vão pegar pesado nos estudos até lá. Com isso, a turma já revira os olhos, mas o professor diz que eles podem espernear à vontade, pra em seguida liberar todo mundo. No fundo da sala, Tsubasa estava lembrando que já revisou todo o conteúdo das matérias que vão cair nas provas, então só precisa dar uma olhada em uma coisa ou outra que ele ainda tem dificuldade. Do lado dele, Fuyuki tá inconsolável por estar chegando às provas finais, já que ela odeia mais que tudo esse período de avaliação, mas como Tsubasa não parece muito incomodado com nada daquilo, ela pergunta se ele tem algum gosto por fazer exame. Por sua vez, não é que Tsubasa goste desse tipo de coisa, mas ele entende que o esforço para alcançar um objetivo tem um significado importante, e isso em si é uma motivação interessante para ele se preocupar em estudar de forma apropriada. Como resposta, a garota afirma que nunca viu ninguém falando desse jeito sobre fazer provas, e logo Tsubasa acha que bancou nerdola de novo e se preocupa com o que a garota vai pensar dele. Mas ao contrário do que sua insegurança temia, foi o que aprova o comportamento do amigo, e inclusive as palavras dele até deram uma motivada nela. Aproveitando isso, ela pergunta se ele tá livre mais tarde, porque adoraria estudar com ele na casa dela. Dessa vez, sem perder a linha, ele aceita o convite numa boa. Na sequência, a Akino tá com aquele humor de sempre, perguntando por que diabos ela tem que acompanhar os dois. Também com sua energia habitual, foi o que responde com animação que quanto mais gente, melhor. Akino nota o tom da amiga e questiona se ela realmente tá na intenção de estudar. Então a loira explica que tá se sentindo focada pra isso. Além do mais, ela tá com um professor particular bem inteligente pra dar rumo pra esse navio. Já Tsubasa acha engraçado ser chamado de professor particular, mas no fundo ele tá ali porque de uma forma ou de outra acredita que também pode aprender ensinando os outros. Logo eles chegam na casa da Fuyuki, que avisa que seus pais estão trabalhando e a irmã tá na aula de dança, ou seja, eles estão sozinhos por enquanto. Akino fica surpresa da amiga ter uma irmã, e por mais que Fuyuki tenha explicado que a caçula é uma tampinha, Akino podia jurar que ela seria a irmã mais nova. Então a anfitriã pede pro restante esperar no quarto dela porque ela vai levar algumas bebidas. Akino pergunta onde fica esse tal quarto, e a loira conta que fica no fundo do segundo andar. No caminho pra escada, Akino reclama que não teria como ela adivinhar onde é o quarto da Fuyuki, já que eles nunca foram lá antes, mas Tsubasa conta que já teve ali recentemente. Diante disso, Akino não consegue esconder sua reação, então o garoto se justifica, dizendo que eles só ficaram vendo um filme na sala e não chegaram a entrar no quarto dela. Ouvindo a desculpa, Akino chama o moleque de tarado sorrateiro. O Tsubasa insiste que nada aconteceu, já que inclusive a Fuyuki dormiu no meio do filme. Sendo assim, a gótica suave deixa esse papo pra lá e os dois chegam até o tal quarto. A primeira impressão que os dois tiveram é que aquele cômodo é a cara da Fuyuki, e Tsubasa percebe que é a primeira vez que entra no quarto de uma garota, e o cheiro é maravilhoso, já que a dona deve passar o dia inteiro lá mexendo no celular, dormindo ou trocando de roupa. Com a última observação, o próprio garoto repreende sua mente envenenada, e Akino já saca o que o moleque tá pensando, então evolui a ofensa contra ele pra tarado descarado. Nesse segundo, foi o que chega com um refrigerante chamado Ribbon Napoleon, e Tsubasa parece ansioso pra experimentar. Ao provar, ele ama a bebida, e a loira conta que o Ribbon é como se fosse a alma de Hokkaido, enquanto Akino afirma que o gás até deu uma clareada na mente dela, fazendo Tsubasa acreditar que esse refrigerante pode ser um truque interessante para melhorar o rendimento nos estudos. Depois disso, foi o que diz que eles poderiam fazer perguntas uns pros outros, e Tsubasa dá a ideia deles começarem com a matéria de História Mundial. Para começar pelo mais fácil, ele pergunta qual é o nome da teoria religiosa criada por Calvin, onde o destino de cada indivíduo já foi decidido por Deus, e por isso não é possível mudar ele. Na segunda tentativa, Akino acerta que é a teoria da predestinação, e foi o que sente que pode acabar ficando para trás, então solta alguns comentários vazios sobre o tema para não ficar de fora. Em seguida, ela pede para Akino mandar a segunda pergunta, e a garota pergunta como ficou conhecida a lei da Inglaterra, onde a princesa Tudor impôs que a igreja anglicana deveria ser adorada por todos, e Tsubasa responde na hora que esse é o ato da uniformidade. Por último, foi o que deve apresentar sua pergunta, e envergonhada, ela dá uma golada de refrigerante e conta que no passado Kitami produzia 70% da menta do mundo. Os amigos ficam impressionados com a informação, e Akino percebe o motivo de sempre ter bala de menta na casa da avó. Então Fuyuki diz que seu pai contou isso pra ela esses dias, e que realmente é muito doído pensar nisso. E Akino responde que pode até ser, mas que isso não tem nada a ver com a prova, e nem ao menos foi uma pergunta. Fuyuki fica sem graça, mas Tsubasa alivia a barra dela, dizendo que tudo vai dar certo se ela se esforçar de verdade. Com isso, Akino diz que o garoto dá muita colher de chá pra garota. As horas passam e os amigos estudam até o sol se pôr, enquanto a avó do Tsubasa tá preparando um frango. Voltando aos estudantes, a cabeça da loira tá fritando de tanto repassar matéria. Por isso, Tsubasa dá uma olhada no relógio e nota que
que já passou da hora dele voltar para casa. Então recolhe suas coisas e vaza dali num piscar de olhos, deixando as amigas sem entender nada. Ele corre na direção da porta para abrir a maçaneta, mas a mãe da Fuyuki faz isso antes e Tsubasa fica de cara com ela de uma maneira bem inapropriada. Aproveitando que o garoto já estava indo embora, ela oferece carona pro Tsubasa, que ainda sente o cheiro doce e uma sensação suave no rosto enquanto a mãe da sua amiga dirige. Ela comenta que ficou sabendo da filha que o rapaz toca piano muito bem, e ele explica que pratica desde criança. Pegando o gancho, a mulher conta que Fuyuki estava triste porque aconteceram algumas coisas no dia de São Valentim, então estava preocupada como a garota ia estar quando ela chegasse em casa. Mas Fuyuki estava feliz e contando o quanto Tsubasa era talentoso com a música. O rosto do Tsubasa fica quente de tanta vergonha, e a mulher agradece de coração pelo que ele vem fazendo pela sua filha. Logo eles chegam na casa do rapaz, e a mãe da Fuyuki repara que realmente aquilo parece um castelo. Tsubasa foge do assunto e se despede, mas antes dele ir embora, ela dá um guaraná pro garoto como recompensa pelo que ele tem feito. Mas assim que a mulher vai embora, a avó do garoto aparece com uma aura demoníaca e derruba toda a neve do telhado ao perguntar se isso são horas de aparecer em casa. Na manhã seguinte, a senhora aproveita que o neto tá indo pra escola e pede pra ele levar o lixo. No caminho pro colégio, o moleque ainda tá afetado com o esporro que levou da avó ontem, que lembrou que enquanto ele estiver no teto dela, quem manda é ela, e que isso tudo já tinha sido muito bem esclarecido antes dele se mudar pra Hokkaido. Como Tsubasa mostrou humildade e reconheceu o erro, a dona da casa deixa esse vacilo passar, mas da próxima vez Tsubasa já sabe o que vai acontecer. Logo ele volta sua atenção pro caminho, quando encontra uma linda garota de cabelo rosa, aparentemente uma gringa, numa situação parecida com quando conheceu Fuyuki. Apesar de estar perto do depósito de lixo, ela não tá carregando nenhuma sacola. Na verdade, a garota só tava ali pra ver se aqueles corvos realmente eram tão intimidadores quanto ela achava, afugentando eles com um pedaço de pau. Vendo que um rapaz estava observando, ela anuncia que agora o caminho tá seguro pra ele jogar o lixo fora, e que agora tá na hora dela bater em retirada. Chegando na escola, Fuyuki acha que provavelmente essa garota de cabelo curto e rosa, de tiara com estampa japonesa, é a Rena. A loira fica com inveja do Tsubasa ter visto ela assim tão cedo, porque ela admira demais aquela garota, já que ela ganhou 2 concursos de beleza seguidos. Os pais delas ou algum parente é do exterior, e Rena é conhecida por todo mundo por ser linda como é, mas Fuyuki vai além, dizendo que seu sonho é renascer igual aquela garota um dia, e Tsubasa concorda que aquela garota é bela de um jeito não japonês. Em seguida, sua amiga chama ele para estudar na casa dela de novo, com a Akino, mas Tsubasa responde que resolveu estudar sozinho até a semana de provas, porque prefere se concentrar sozinho até lá. Fuyuki fica triste com a notícia e tenta aceitar numa boa, e Tsubasa não quer contar que na verdade levou o sermão da avó e tá com medo de pisar na bola de novo. Diante disso, Fuyuki resolve chamar só a Akino para estudar, mas ela recusa, já que as duas nem estudaram mais depois que o Tsubasa foi embora ontem. Mais tarde, na hora do intervalo, Fuyuki chama Akino para elas lancharem juntas, dessa vez, mas a garota responde que tá focada em passar de uma fase difícil no jogo e não pode sair agora. Com isso, a loira decide sentar ali mesmo, dizendo que é só não atrapalhar que vai ficar tudo certo. Assim, a Akino pergunta por que a amiga é tão carente, e ela explica que não é bom ingerir alimentos sem a companhia de alguém. Akino vai além, achando que Fuyuki tá com raiva por ela não ter aceitado estudar juntas, mas Fuyuki responde que não fica chateada com essas coisas pequenas. Na verdade, ela parece incomodada porque o Tsubasa desceu da sala sem falar com ninguém, mas Akino banca sensata ao dizer que ele deve ter seus próprios motivos pra isso. Notando aquele jeito, Fuyuki fala que a amiga parece uma velha quando age desse jeito, e Akino responde que isso não parece um elogio de forma nenhuma. Logo vemos que Tsubasa foi direto pra biblioteca, porque assim ele teria tranquilidade pra focar a cabeça nos estudos. Porém, ele escuta um ronco vindo da recepção e vê que a garota de cabelo rosa tá dormindo lá. A primeira coisa que ele pensa é em como ela parece um anjo dormindo e em que tipo de sonho alguém precisa ter pra dormir com um rosto tão doce. Ele esperava que aquela visão fosse a paisagem ideal para os seus estudos, mas logo a garota acorda comentando sobre a guerra de Sekigahara, uma batalha histórica do Japão antigo, deixando o garoto assustado com o fato dela estar sonhando com rios de sangue com aquela carinha de anjo. Nessa hora ela olha no olho dele, e Tsubasa fica com medo dela ter visto que ele estava encarando diretamente a garota. Então Rena aparece de mansinho e assusta o cara de novo, dizendo que faz parte do comitê da biblioteca, portanto tem total autoridade sobre esse lugar, e se ela decidir que pode dormir ali dentro, então vai dormir, ponto final. Entretanto, Tsubasa não estava incomodado com o fato dela estar dormindo e tenta explicar isso, mas Rena só parece preocupada com a postura ereta do rapaz, perguntando o que ele fez para ficar assim e tocando nele por trás. Tsubasa fica sem reação e se assusta mais uma vez, e em seguida a garota corrige uma resposta errada que o garoto marcou, deixando o moleque impressionado com o raciocínio dela, enquanto vê Rena indo embora do nada. Mais tarde ele chega em casa e sua avó estava esperando por ele na entrada para celebrar uma cerimônia do chá com o neto, já que segundo ela, o moleque estava fazendo muito corpo mole desde que chegou em Hokkaido, e esse ritual é feito para apagar os desejos
mundanos. Porém, a campainha toca, e a moça da biblioteca se apresenta como Rena Natsukawa, para entregar o boletim da vizinhança, ou seja, ela e Tsubasa são vizinhos. Rena repara na roupa japonesa do garoto e fica encantada, e quando sua avó vai checar o motivo da demora do neto, vê uma garota abraçando ele na porta. A velha fica transtornada por presenciar aquela audácia no momento da cerimônia, então a Rena tenta acalmar a fera dizendo que tropeçou e o neto segurou ela para não cair. Dessa forma, a jovem convence a avó do Tsubasa, que pede desculpas por ter se exaltado. E quando Rena vai embora, a senhora comenta que a vizinha é uma moça muito bonita, um tipo de comentário que ela geralmente não faz. Logo ela volta para a cerimônia, mas Tsubasa está distraído com a partida da Rena. Com isso, ela repreende o garoto mais uma vez, dizendo que ele precisa de um senso de perigo para desenvolver a mentalidade e largar de ser desleixado. Por isso, ela exige que ele esteja entre as 10 maiores notas na próxima prova que fizer, senão vai ter que voltar para Tóquio. No dia seguinte, Tsubasa sai de casa para ir até a escola, enquanto pensa como nunca imaginou que passaria por toda a pressão de ter que ficar entre os 10 primeiros alunos, justamente nas suas primeiras provas finais em Hokkaido, e admite que de fato estava meio largado com os estudos e que agora só resta para ele se dedicar de corpo e alma para conseguir uma boa nota. No caminho, Tsubasa se encontra com Rena e a garota explica que estava esperando por ele, para os dois poderem conversar sobre várias coisas, o que acaba deixando o cara sem graça, por pensar que não vai conseguir proporcionar uma boa conversa. Rena percebe sua cara de preocupação e pergunta se Tsubasa levou bronca da sua avó por ter visto ela o abraçando. Então o cara conta que na verdade está encrencado com as provas finais. Rena observa que de certa forma tem a ver com a situação dele e pede desculpas para Tsubasa. Ela conta que gosta muito de coisas históricas e especificamente roupas japonesas fazem ela perder a cabeça. Tsubasa acha essa paixão um pouco estranha, mas reflete que aquilo explica muito sobre a sua atitude no dia anterior. Em seguida, Rena se oferece para ensinar alguma matéria para Tsubasa, como uma forma de pedir desculpas por ter deixado ele encrencado, deduzindo que o cara tá tendo problemas para compreender algum conteúdo. Então Tsubasa explica que o problema não são os estudos em si, e sim a classificação. A garota entende mal e pensa que ele quer saber a classificação dela para ver se tá abaixo da dele, por não querer que alguém com classificação inferior o ensine. Tsubasa rapidamente nega e se explica melhor, dizendo que o problema não é com ela, mas sim que ele precisa ficar em uma classificação bem alta. Rena responde que não vai ter problemas com isso, já que desde que se matriculou no colégio, sempre consegue ficar em primeiro lugar e por isso ela pode inclusive ensinar matérias passadas e montar estratégias para cada conteúdo, caso seja necessário. Isso deixa Tsubasa impressionado, afinal a garota, além de linda, é super inteligente e de fato conseguiu resolver uma questão do seu caderno em questão de segundos. Então Tsubasa pensa que aquela é sua chance de conseguir ficar entre os 10 primeiros alunos na classificação das provas finais e pede para Rena o ensinar, afinal ele tem seus motivos para querer ficar em Hokkaido. Rena admira sua determinação e aceita ajudar Tsubasa com os estudos o máximo que puder. Ela decide aproveitar que os dois só vão ter aulas matinais nos próximos dias para poderem se dedicar aos estudos. Porém, como a biblioteca era aberta a todos para os estudos individuais, Rena decide usar o depósito da biblioteca, já que é um lugar bem mais privado por só ela ter acesso, já que faz parte do comitê da biblioteca, porque dessa forma vai conseguir ajudar Tsubasa de forma exclusiva. O cara pensa que aquela atitude dela é um pouco de abuso de poder, mas em seguida acaba ficando nervoso ao perceber que aquele plano significa ficar sozinho com Rena em uma sala privada, e se pergunta se vai conseguir focar nos estudos ao lado de uma garota tão linda. No banheiro feminino do colégio, Minami conversa com uma outra garota sobre como já tá cansada de tanto estudar e que mesmo assim ainda faltam 5 dias para as provas finais, comentando que deseja que o dia chegue logo para aquela situação terminar. Ao sair do banheiro, sua amiga vê Tsubasa chegando no colégio e Minami na mesma hora se anima para descarregar seu estresse com o cara, porém fica surpresa ao ver ele conversando com Rena, que fala que depois da aula os dois vão se encontrar no lugar secreto. Assim que se despedem, Minami se aproxima do Tsubasa, ficando animada ao perceber que ele fez amizade com Rena. Ela admite que tá com um pouco de inveja dele e comenta da beleza da garota, agradecendo Tsubasa por ter visto Rena tão cedo, o que acabou com seu estresse. Tsubasa lembra que Minami admira muito ela e explica para sua amiga que descobriu que os dois são vizinhos. Minami entende que esse é o motivo deles terem ido pro colégio juntos. Porém, em seguida, Minami fica pensativa sobre algo, mas finge não ser nada. E assim, durante a aula, o professor explica para todos os alunos aproveitarem os dias que vão ter somente as aulas matinais para estudarem, explicando que a biblioteca está aberta para os estudos individuais e que todos devem tomar cuidado para não atrapalharem a concentração dos outros alunos. Então Minami pergunta se Tsubasa vai poder estudar com ela e Sayuri novamente. Ele pensa um pouco e explica que precisa dar o seu melhor para as provas e por isso não vai poder estudar junto com as duas, se desculpando por isso. Minami entende e aceita sua decisão, mas Tsubasa fica triste por ter recusado seu convite, apesar de saber que isso é algo necessário para ele poder ficar entre os 10 melhores alunos, algo que decidiu manter escondido da garota, porque sabe que por mais que explique que foi sua culpa ter se encrencado
errado, Minami vai acabar se culpando, algo que com certeza ele quer evitar que aconteça. E assim, depois das aulas, Tsubasa vai pro depósito da biblioteca como combinado com Rena, estando decidido a ficar entre os 10 primeiros para tudo voltar a ser como era antes. Chegando no local, o cara se encontra com Rena, que já estava aguardando ele. A garota pensa por onde eles podem começar e Tsubasa na mesma hora fica nervoso por estar a sós com ela, mas logo decide focar nos estudos e pede para eles começarem a estudar matemática. Então Rena começa a rever nos exercícios anteriores do Tsubasa para ver o que ele já sabia e percebe que o cara é bom na matéria e tem capacidade de conseguir ser o melhor da sua turma. Porém Tsubasa pede para a garota deixar os elogios de lado por enquanto e focar no que ele pode melhorar. Por conta disso, Rena admite que viu alguns erros de cálculo por falta de atenção e decide dar mais exercícios para o Tsubasa fazer para poder melhorar sua precisão. E depois de confirmar qual professor ensina essa matéria para ele, a garota explica que sua professora tem a tendência de repetir os problemas que já usou nas provas e aconselha o cara a revisar os exames antigos. Nesse momento, o alarme do colégio avisa que deu a hora dos alunos irem para suas casas. Então, enquanto Rena tranca o depósito da biblioteca, Tsubasa agradece por sua ajuda nos estudos e ela responde que ensinando ele, ela acaba se inspirando e progredindo também. Mesmo assim, Tsubasa volta a perguntar se estava tudo bem para Rena ajudar ele nos estudos até as provas finais chegarem. A garota confirma, mas admite que se pergunta por que ele tá se esforçando tanto. O cara responde que se não se esforçar agora, talvez nunca mais encontre pessoas tão preciosas para ele. Então Rena pede uma recompensa por toda a ajuda que vai dar pro Tsubasa, explicando que caso ele consiga ficar na qualificação que deseja, os dois devem ter um encontro, o que deixa o cara completamente nervoso. No fim de semana, Minami se diverte vendo TV com sua irmãzinha Momoko. Quando ela pergunta se sua irmã mais velha não deveria estar estudando, Minami explica que tá sem motivação e sua mãe escuta a conversa e comenta do grupo de estudos que ela fez com o Tsubasa, mas percebendo que sua filha tá cansada, Mai entrega um refrigerante geladinho para ela esfriar sua cabeça. Enquanto isso, Tsubasa estuda até tarde da noite, com a ajuda de Rena, que ajuda ele através de uma ligação, fazendo o cara aprender até mesmo nas partes em que ele tinha mais dificuldade. Tsubasa agradece por tudo o que ela tá fazendo, já que além de estudar depois da aula, Rena ajudou ele durante o fim de semana. Porém a garota volta a explicar que ajudar alguém a deixa motivada nos estudos, além de ter a recompensa que os dois combinaram. Em seguida, Rena se despede para ir dormir mais cedo, já que a prova vai ser no dia seguinte, e se manter saudável faz parte da preparação, e assim os dois se despedem, e Tsubasa continua estudando até que sua avó aparece para trazer o jantar, e pergunta se ele se sente preparado para os seus exames. Tsubasa responde que de toda forma vai ter que enfrentar as provas, já que deseja continuar em Hokkaido. No dia seguinte, enquanto todos os alunos se preparam para realizar as provas, incluindo Sayuri, que estava bastante preocupada se vai conseguir se sair acima da média, Minami comemora por não ter que se preocupar mais com os estudos. Ao mesmo tempo, na sala de Rena, ela reza para Tsubasa se sair bem, estando confiante que vai dar certo, já que ele se esforçou bastante. Depois da primeira prova, Minami pensa que deve estudar mais um pouco na biblioteca, quando vê Tsubasa de longe. Ela corre até ele, mas acaba perdendo ele de vista. A garota procura por toda a biblioteca, mas não encontra ele, já que o cara estava no depósito da biblioteca. No dia seguinte, Minami comemora por ser o último dia das provas finais, e aproveita para perguntar se Tsubasa foi estudar na biblioteca, explicando que viu ele no corredor no dia anterior, mas não achou ele depois. Tsubasa acaba mentindo e finge que ela deve ter visto outra pessoa, se sentindo mal por isso. Porém, ele acabou deixando em segredo seus estudos com Rena. Minami então sugere que eles saiam para comemorar depois que as provas terminarem, e Tsubasa topa a ideia, mantendo o foco em conseguir ser um dos 10 melhores alunos para que tudo aquilo termine, incluindo o seu segredo. Porém, uma semana depois, os resultados das provas são lançados e Minami fica completamente desanimada. Sayuri observa que a garota estava mais alegre antes dos exames começarem, mas a cada prova ela ficava ainda mais deprimida. Minami explica que as únicas questões que respondeu com certeza foram as que estudou com ela e Tsubasa, lamentando não ter se dedicado mais, como ele fez. O resultado dessa falta de estudo deixou ela com 237 pontos, ficando na posição 148 de 176, enquanto Sayuri conseguiu ficar um pouco acima da média como desejava, ficando na posição 72, com 386 pontos. As duas se perguntam como Tsubasa conseguiu se sair enquanto o cara vai até o depósito da biblioteca para contar para Rena que conseguiu ficar em terceiro lugar, ficando até acima do que o esperado. Tsubasa agradece por toda a ajuda que Rena deu, explicando que as questões caíram como ela previu e foi graças a isso e ao estudo que ele conseguiu se sair tão bem. A garota fica feliz, mas Tsubasa fica preocupado com as notas dela terem sido prejudicadas, já que ela se dedicou tanto a ajudar ele nos seus estudos. Porém, Rena o tranquiliza, explicando que ficou em primeiro lugar como sempre e cobra um encontro dos dois, como foi prometido. E assim, no sábado, Minami fica na cama desanimada com suas notas, e sua mãe sai para fazer compras. Enquanto isso, Tsubasa fica pronto para o seu encontro, vestindo uma roupa apropriada para a ocasião, como Rena pediu. Sua avó estranha sua roupa, mas decide não se intrometer
ter, já que ele conseguiu alcançar uma nota alta e ficar entre os 10 primeiros alunos. Tsubasa agradece a sua avó e sai de casa, pensando que estava adiantado, já que faltavam 15 minutos para dar o horário que combinou com Rena. Porém, para sua surpresa, a garota já estava esperando ele, vestindo uma roupa apropriada assim como ele, o que deixa o cara deslumbrado com tamanha beleza. Rena explica que estava ansiosa pelo encontro, porque desde criança sonha em ter um encontro com roupas tradicionais, e por isso acabou saindo de casa até antes do horário combinado. Tsubasa se esforça para manter a calma diante de uma garota tão linda quanto ela, e os dois seguem pro encontro. E assim, enquanto Mai pensa no que vai comprar no supermercado, ela acaba vendo Tsubasa junto com Rena pela janela do carro. Os dois caminham juntos e Tsubasa repara como a garota ficou bem vestindo kimono, e ela explica que possui vários, mas decidiu vestir o seu favorito pro encontro. Em seguida, Tsubasa percebe que eles não decidiram ainda onde ir, e pensa que como homem, ele deveria tomar essa decisão. Porém, o cara não consegue pensar em nada e admite pra Rena que não costuma sair muito, e por isso não faz ideia de onde seria bom pros dois irem. A garota então tranquiliza ele, dizendo que vai ficar feliz independente de onde eles forem, mesmo que seja apenas ficar caminhando pela rua. Tsubasa fica nervoso com tamanha beleza e decide apenas caminhar por enquanto. Enquanto isso, na casa da Minami, a garota continua deitada na sua cama, quando as mensagens da sua mãe acabam acordando ela. Então ela vê Mai contando que viu Tsubasa em um encontro com outra garota, o que acaba deixando Minami mal. Depois de descobrir que Tsubasa estava saindo com uma garota, Minami vai até o shopping onde ele estava com Rena, para espionar o encontro dos dois, porque acabou ficando animada para ver sua ídola usando kimono. Ela chama Sayori para participar também, e seu amigo observa que o casal tá usando roupas combinando, e deduz que Tsubasa tá tendo um encontro, sentindo uma pontada de ciúmes. Então Minami conta que a mãe dela avisou que ele tava saindo com uma garota, e quando ela descobriu que se tratava de Rena, ela ficou animada para ver pessoalmente. Sayori questiona por que Minami chamou ela, e a garota explica que pensou que sua amiga fosse querer ver os dois também, e Sayori percebe que Minami tava certa. Nesse momento, Tsubasa e Rena começam a andar pelo shopping, e as duas se apressam para seguir eles. Os dois entram em uma loja cheia de máquinas de pegar bichinhos de pelúcia, e o cara percebe que nunca foi num lugar como aquele usando kimono. Rena fica animada ao ver um deles e explica para Tsubasa que aquele é o mascote da cidade de Yubari, chamado Melon Kuma. Percebendo como a mina gosta desse tipo de coisa, o cara decide tentar capturar um dos bichinhos de pelúcia para ela, o que deixa Rena bem animada. Porém, apesar de chegar bem perto de capturar o mascote que ela queria, Tsubasa não consegue e os dois decidem fazer mais uma tentativa. Enquanto isso, Minami e Sayori observam eles, e a garota especialista em jogos percebe que o motivo do cara não tá conseguindo capturar nada é porque tava olhando só na frente da máquina, sem analisar os lados para ver a profundidade. Ela não suporta ficar apenas olhando e decide ir até ele para avisar do seu erro, mas Minami a impede antes que a garota revele que as duas estão espionando o encontro do amigo. Porém, felizmente, na terceira tentativa, Tsubasa finalmente consegue capturar alguma coisa, e embora tenha sido um bichinho de pelúcia pequeno, Rena fica feliz com o que conseguiu e explica que aquele é o mascote da cidade Kitami, chamado Mint. Então Tsubasa entrega ele de presente pra garota, dizendo que sente muito não ter conseguido capturar o urso que ela queria. Rena fica super feliz com seu presente e promete cuidar bem dele. Isso deixa o cara um pouco nervoso e responde que ver como ela gostou do mascote faz sentir que valeu a pena ter pago por ele. Minami observa como Tsubasa é uma pessoa gentil, que sempre se esforça para dar o melhor de si para todos, não importa quem seja. E mesmo morando em um lugar novo onde não conhecia ninguém, ele não demonstra como é uma situação difícil, apesar dela reconhecer esse esforço melhor do que ninguém. Minami continua dizendo que entre os caras legais, Tsubasa é o melhor e faz ela querer ser como ele. Após ter toda essa reflexão sobre o Tsubasa, Minami fica envergonhada por ter pensado tudo isso em voz alta e tenta disfarçar, dizendo que todo mundo deve pensar daquela forma. Porém, sua amiga nem estava prestando atenção, porque acabou ficando empolgada com a máquina de bichinhos, conseguindo capturar um número absurdo deles facilmente em questão de segundos. Em seguida, Tsubasa e Rena percebem que estava quase na hora de começar o filme que ela quer ver e se apressam para irem até o andar do cinema do shopping. Minami se prepara para continuar seguindo os dois, mas Sayori vai pegar uma sacola para poder carregar todos os milhares de bichinhos de pelúcia que conseguiu, e nesse meio tempo elas acabam perdendo o casal de vista. Para impedir que Minami fique brava com ela pelo atraso, Sayori entrega metade dos bichinhos para sua amiga. Isso deixa Minami bem feliz, e Sayori pensa como é fácil animar a garota. Depois as duas vão até o andar do cinema e Sayori comenta que tem um anime que tá querendo ver, então elas vão assistir ele enquanto o casal vai em outra sala do cinema, onde Rena fica super empolgada para assistir ao filme que tava querendo. Quando ele começa, Tsubasa percebe que a história é sobre uma garota que tá lutando para se estabelecer na carreira, assim como Rena tá fazendo. A personagem se dedica muito para ter seus esforços reconhecidos e isso acaba fazendo Rena chorar com o filme. Depois os dois vão para uma cafeteria e conversam sobre o que acharam do filme. Tsubasa comenta que o final, quando a personagem consegue se reerguer e consegue ser reconhecida por todos, dá uma sensação
sensação boa que acabou deixando ele emocionado. Isso faz Rena comentar que ela começou a chorar no meio do filme, algo que a garota explica que não é comum de acontecer, mas a história fez ela se identificar com a personagem, afinal ela se dedica muito aos estudos e raramente recebe elogios. Tsubasa fica surpreso com o fato de alguém como Rena se sentir daquela forma e explica que ele também passou por esse tipo de situação por um tempo, o que acabou gerando uma briga com seus pais e fez ele fugir para Hokkaido. Rena pergunta se Tsubasa é um pouco rebelde e ele responde que não, mas reconhece ser teimoso às vezes. Rena observa que nisso ela é o oposto dele, porque sempre se preocupa com o que os outros pensam e fica com medo de ninguém a valorizar caso não continue melhorando cada vez mais, e conta que isso faz ela pensar se é realmente alguém importante. Tsubasa percebe que essa preocupação da garota a inspira, observando que essa é uma forma de ver a situação pelo lado positivo. Ele comenta que assim como ela, as outras pessoas também se esforçam para receberem elogios, mas a maioria não vai tão longe e acaba não terminando o que começaram, e por isso muitas pessoas devem olhar para ela e pensar que deveriam se esforçarem da mesma forma. Rena fica surpresa porque nunca pensou que as pessoas pudessem reparar nela, e Tsubasa explica que entende o que ela quer dizer, com ter dúvidas sobre alguém importante, apesar dele provavelmente não sentir isso na mesma intensidade que ela. Isso faz Tsubasa se lembrar de uma cena do filme em que a protagonista se pergunta se está sendo ela mesma. Rena comenta que aquela foi sua parte preferida do filme e Tsubasa diz que foi a dele também. A garota então percebe que, embora sejam opostos em algumas coisas, os dois têm muito em comum, como as circunstâncias, os problemas e até onde moram. Tsubasa acrescenta que também é raro o fato deles terem kimonos, então Rena comenta que muitos acham ela uma pessoa estranha e raramente ela sente que alguém a entende de verdade, e por isso fica tão feliz por ter conhecido ele. Tsubasa fica um pouco sem graça e diz que também tá feliz por ter conhecido ela, e que depois de a conhecer melhor naquele encontro, deseja saber mais coisas a seu respeito. Então Rena pergunta se Tsubasa tem alguma namorada, deduzindo que ele não tenha ninguém, já que provavelmente não teria aceitado ter aquele encontro se tivesse uma garota. Enquanto eles conversam, Minami e Sayori terminam de assistir um anime, e vêm os dois na cafeteria, onde o cara confirma que tá solteiro. Então Rena pergunta se ele não se sente solitário, afinal acabou de chegar em Hokkaido sem conhecer ninguém. Ela comenta que se sentiria muito sozinha se estivesse no lugar dele. Tsubasa explica que realmente passou por algumas dificuldades, mas agora fez alguns amigos especiais, que gostam dele como ele é, e por isso não se sente solitário. O cara continua dizendo que também conheceu ela, que é um excelente exemplo de pessoa e que recebeu muita ajuda desde que se mudou. A garota fica feliz ao ver como ele tá gostando de Hokkaido, e Tsubasa comenta que da próxima vez eles poderiam sair todos juntos. Nesse momento, as duas garotas que estavam escondidas e escutando toda a conversa aparecem de repente, graças à empolgação de Minami, que não conseguiu se conter em dizer que topa sair com eles. Tsubasa fica aflita ao perceber que elas estavam ouvindo a conversa, e Minami questiona ele ter saído com Rena sem convidar ela. Sayuri pede desculpas pela intromissão das duas e Rena pergunta para Tsubasa quem são as garotas. Então ele apresenta suas colegas de classe e Minami não gosta de ser apresentada daquela forma, e diz que aquele é o momento dele apresentar elas como suas amigas especiais. Em seguida, Minami se apresenta para Rena e explica que embora seja a primeira vez que tá falando com ela, sempre a admirou muito e é uma grande fã. Depois, a garota pede para pegar nas mãos de Rena, que fica surpresa ao perceber que tem uma admiradora. Então ela segura as mãos de Minami, deixando a garota super empolgada com aquele momento, que comenta que nunca mais vai lavar as mãos. Ela fica tão animada que Sayori pede para sua amiga se acalmar, porque vai acabar deixando Rena assustada. Porém, ao invés de se assustar, a garota começa a rir, achando aquela situação divertida e comenta que é fácil entender porque as duas são importantes para Tsubasa. Em seguida, a mãe de Minami, Mai, aparece para cumprimentar sua filha e os amigos dela, e explica de uma forma super empolgada que ela conseguiu uma renda extra ao vender um monte de roupas, e para aproveitar que a turma tá toda reunida, ela convida todos para comer yakiniku, que é basicamente carne grelhada, e se oferece para pagar tudo. E assim, eles fazem uma festa para comemorar o pós-provas, e Mai se preocupa com o kimono de Tsubasa e Rena pegarem cheiro de carne, e entrega 2 sacos plásticos para que eles possam proteger ao menos uma parte da roupa. Em seguida, Minami pega um pedaço de carne, sendo a primeira a experimentar, explicando que gosta de mal passado. Ela fica encantada com o sabor do alimento e começa a falar como estava saboroso, fazendo as outras também terem vontade de provar. Após um tempo, o restante das carnes chegam ao ponto que elas queriam, e depois de provarem, Sayuri e Rena têm uma reação bem parecida com Minami, ficando impressionadas com o sabor de tudo. Tsubasa observa a empolgação das 3 amigas e Mai diz para ele experimentar também, e recomenda o bife de cabide.
explicando que é uma delícia naquele restaurante. Tsubasa não entende que parte da carne é aquela, e Rena comenta que em Tóquio e em outros lugares do Japão, aquela parte é chamada de forma diferente, e se trata de uma parte que é retirada do diafragma da vaca. Então Tsubasa prova um pedaço e fica impressionado ao ver como a carne é macia e nem um pouco gordurosa, ficando tão empolgado como as garotas, além de impressionado com a qualidade do sabor da carne grelhada em Hokkaido. Isso faz ele lembrar que quando se pensa naquela parte do Japão, é como lembrar o Gengis Khan, como é chamado carne de carneiro grelhada. Então as garotas explicam que aquele prato não é comum pedir em restaurante por ser mais caseiro, e todas contam que possuem churrasqueiras em casa para fazerem ele. Mai observa a turma conversando e comenta como Tsubasa é sortudo por estar cercado de garotas lindas como Sayuri e Rena. Isso deixa as duas sem graça e Minami questiona por que sua mãe não incluiu ela, e a mulher explica que o motivo é por ela ser da família. Então Minami comenta que Rena é uma categoria especial de garota, já que sempre fica em primeiro lugar em todos os testes do seu ano. Mai e Sayuri ficam impressionados e a garota pergunta como Minami tinha aquela informação, que lembra ser uma fã dela. Então Sayuri comenta que Rena é bonita e inteligente, e que isso é que é ter talentos de nascença. Antes da garota responder, Minami questiona um comentário da amiga, porque tem certeza que Rena se esforça tanto para cuidar da sua aparência, como também das suas notas, estudando como uma louca para ficar em primeiro lugar, e por isso ela se sente inspirada para dar seu melhor também. Sayuri reconhece que Minami tem razão e pede desculpas para Rena por ter ignorado seus esforços, e a garota diz que tá tudo bem, enquanto fica lisonjeada por ver a forma que Minami a admira. Mai aproveita para dizer que a sua filha também seria perfeita daquela forma, se esforçasse mais, e disfarçadamente Tsubasa lembra Rena da conversa anterior deles, sobre as pessoas apreciarem os esforços dela, e a garota percebe que o cara tava certo e fica feliz por ser reconhecida. Depois eles continuam aproveitando o momento e após comerem e conversarem bastante, se despedem e agradecem Mai pelo convite. Na saída, Minami aproveita para perguntar para Tsubasa se ele tá namorando com Rena. O cara fica completamente nervoso e explica que eles não estão juntos, e que existe um outro motivo para terem tido um encontro. Então a garota decide provocar um pouco e diz que da próxima ela quem vai ter um encontro com ele na sua casa. Isso deixa o Tsubasa super nervoso e Minami se diverte com sua reação, mas depois ela fala sério e diz para eles aproveitarem as férias para se encontrarem. Em seguida, a garota comenta com a turma para eles aproveitarem a época de calor e fazerem um Jinchisukan juntos, e todos topam a ideia. Tsubasa também fica animado para a ocasião e percebe que a primavera de Hokkaido tá próxima. No mês de março, a temperatura de Hokkaido fica ainda mais fria e Minami comenta com Sayuri como tá animada com a chegada do White Day, o feriado japonês que serve para os homens darem presentes e demonstrarem gratidão às mulheres, que os presentearam no dia de São Valentim. Sayuri lembra que muitas pessoas não levam essa data muito a sério, mas Minami fica animada com a ideia de Tsubasa tá planejando algo para presentear as duas. Nesse momento, o cara chega na escola e ela vai até ele para comentar sobre o assunto. Então Tsubasa explica para Minami e Sayuri que tá planejando fazer algo naquele dia para retribuir o presente que recebeu das duas no mês passado. E enquanto conversam, Matsuo observa eles de longe. Depois, quando Tsubasa estava a caminho da sala de aula, Matsuo vai atrás dele para pedir um conselho do amigo sobre o feriado. Ele conta que percebeu como foi ingrato com Minami no dia de São Valentim. Afinal, mesmo não tendo falado por mal, acabou reclamando do presente, que embora não fosse o que estava esperando, ainda era um chocolate que Minami deu para ele com carinho. Ele explica que por esse motivo quer aproveitar o White Day para presentear ela e Sayuri, e aproveitar para pedir desculpa para as duas, para que eles possam fazer as pazes, porque imagina que Minami deve estar chateada e Sayuri deve odiar ele por ter tratado sua amiga daquela forma. Então Tsubasa sugere que Matsuo escreva um pedido de desculpas, explicando que gostaria de continuar sendo amigo delas, porque Minami nem deve estar mais chateada com ele, e se Sayuri ver ele se desculpando, vai ser suficiente para ela também esquecer do ocorrido. Matsuo fica extremamente agradecido pelo conselho de Tsubasa, que também fica feliz por ter ajudado. Mais tarde, na sua casa, Tsubasa pede ajuda da sua avó para preparar os doces para presentear as garotas. Kaede comenta que não existia White Day antigamente, e Tsubasa explica para ela que o feriado é uma oportunidade para todos expressarem sua gratidão às pessoas que são importantes na sua vida. No dia seguinte, no White Day, Matsuo pede desculpas a Minami por seu comportamento no dia de São Valentim e entrega uma torta de cebola para ela, como forma de se desculpar e de agradecer pelo chocolate que recebeu. Minami comenta que tá tudo bem entre eles e aceita o pedido de desculpa com bastante facilidade, ficando grata pelo presente. Em seguida, Tsubasa e Sayuri entram na sala, após terem observado o pedido de desculpas do Matsuo. Tsubasa aproveita o momento para perguntar se Sayuri ainda tá brava com o garoto e ela responde que se pra Minami tava tudo bem, pra ela também. Então Matsuo entrega o presente a Sayuri e insiste pra ela aceitar. Como Matsuo já tava entregando todos os presentes, Tsubasa decide fazer o mesmo e entrega pros três pacotes dos biscoitos de leite que fez com sua avó, como forma de agradecer pelos presentes de São Valentim. O cara explica que aquela é a primeira
vez que faz os doces e que a sua avó costuma fazer eles para dar para ele, e por isso achou que seria um bom presente, porque seria legal dar algo de que gosta. Todos ficam extremamente agradecidos e acham aquele presente bem a cara do Tsubasa. Matsuo fica com vontade de retribuir ele e pergunta o que Tsubasa gostaria de ganhar, mas o cara diz que não precisa de nada. Mais tarde, durante a refeição com sua avó, Tsubasa conta para ela que todos os seus amigos adoraram os biscoitos de leite que os dois fizeram, e que Minami inclusive pediu a receita. Isso deixa Kaede muito feliz e ela aceita escrever a receita, que Tsubasa tira uma foto para enviar para Minami pelo celular. Após enviar a receita para a garota, o cara recebe uma mensagem do Matsuo perguntando se ele tá livre no domingo para ir pescar o Akasagi com ele e seu pai, como forma de agradecimento pelos biscoitos. Como Tsubasa nunca pescou, ele pergunta se tem algum problema se não tiver experiência no assunto, e Matsuo responde que não. E assim, Tsubasa vai pescar com seu amigo no lago Abashiri, todo animado para ter essa experiência pela primeira vez. Os dois garotos escolhem um local para pescarem, enquanto o pai de Matsuo fica em outro ponto, longe deles. No caminho pro local que Matsuo escolheu, ele explica pro Tsubasa que seu pai e ele decidiram aproveitar o final da temporada de pesca para pegar o que der. Nesse momento, os dois encontram com Minami, que estava lá com sua família, porque seu pai adora pesca e leva eles até o lago todos os anos. Tsubasa fica nervoso, pensando que vai conhecer o pai da garota, mas ela explica que todos foram até outro ponto, por não terem conseguido pescar nenhum peixe por lá, e conta que ela não foi junto porque estava entediada e pensou em voltar pro carro. Como a garota demonstrou estar livre, Matsuo convida Minami para se juntar aos dois e ela aceita o convite. Depois, os três escolhem um lugar e Matsuo prepara o local para pesca. Primeiro, ele fura um buraco no gelo e prepara os assentos para todos, porque pescar exige tempo e não dá para fazer isso em pé. Por último, Matsuo explica que por enquanto não tá tendo vento e por isso não é necessária a tenda. Em seguida, ele prepara as varas de pesca, colocando as iscas, e explica para os dois que eles devem jogar a vara no buraco até chegar no fundo do lago, onde vivem os peixes, e dá a dica para balançarem a vara para atrair eles. Tsubasa e Minami ficam impressionados com a experiência do Matsuo em pesca, que fica animado para capturar bastante peixe, e assim os três se divertem pescando, mas depois de uma hora sem conseguirem um único peixe, eles começam a ficar entediados e frustrados por não conseguirem nada. Porém, Tsubasa não perde a esperança e lembra que a paciência faz parte da diversão da pesca, mas Matsuo decide ver como seu pai estava se saindo, porque percebeu que talvez o problema tenha sido o ponto que eles escolheram para pescar. Assim que ele sai, Minami pensa como seria engraçado se os dois conseguissem pescar um monte de peixes enquanto Matsuo tá fora. Porém, Tsubasa dá uma olhada na sua vara de pesca e os dois percebem como isso seria algo bem difícil de acontecer, porque os peixes não tinham nem mesmo mexido nas iscas. Então os dois aguardam o Matsuo voltar e Tsubasa se concentra na pesca, enquanto Minami mexe no seu celular. Após um tempo, Tsubasa pergunta se ela não tá entediada e a garota responde que não, o que era de se esperar, já que diferente dele, ela tá tendo alguma distração com seu dispositivo. Minami então lembra que faz algum tempo que os dois não ficavam sozinhos daquela forma, e esse comentário acaba deixando Tsubasa um pouco nervoso. Com isso, ele percebe que embora os dois passem muito tempo juntos, não consegue se acostumar com a companhia de uma garota como ela. Depois, Minami decide colocar um vídeo para os dois assistirem, como uma forma de passarem o tempo, e Tsubasa topa a ideia, mas a garota escolhe um tutorial de maquiagem de uma influenciadora que segue. Ela comenta animada que quer ficar tão boa em maquiagem quanto a mulher do vídeo, e Tsubasa diz que a maquiagem de Minami é algo fascinante e sempre parece natural. Porém, depois ele fica nervoso pelo elogio e deixa claro que tá falando sobre a maquiagem dela, explicando que embora seja algo que ele não entenda, e que com certeza existem várias técnicas do assunto que ele desconhece, é notável como ela entende muito do assunto e sempre tá estudando para aprender mais, mostrando ter admiração pelo esforço da garota. Minami explica que não se dedica tanto apenas por ela, porque quer fazer com que todos fiquem bonitos, sendo que seu sonho é melhorar muito na maquiagem e estudar sobre beleza, de preferência no exterior. Tsubasa fica admirado com a forma da garota falar sobre o assunto, e comenta que é como se ela visse a maquiagem e a beleza em um nível diferente dos outros, o que deixa Minami sem graça. Então ela pergunta pro Tsubasa se ele usa algum produto de beleza, porque suas características naturais são boas, e ele ficaria ainda melhor se passasse alguma coisa, como um hidratante. Tsubasa fica nervoso com a aproximação da garota e comenta que não usa nada. Minami acha um absurdo o fato dele ter saído na rua em um tempo como aquele sem usar nada e empresta seu protetor labial para evitar que sua boca seque ou rache no frio. Tsubasa fica ainda mais nervoso com aquela ideia, afinal é um item que a garota usa na sua boca, o que faz ele considerar que se usar seu protetor labial vai ser como se estivesse tocando nela. Mas antes disso acontecer, Matsuo aparece interrompendo o momento. Ele avisa que seu pai conseguiu pescar um monte de peixes, o que significa que eles estavam em um local ruim, e assim os três mudam de ponto e conseguem pegar muitos peixes. Depois, Matsuo frita todos eles e Tsubasa prova pela primeira vez o sabor de wakasagi, ficando impressionado
impressionado com mais uma comida de Hokkaido. Em seguida, Matsuo conta que trouxe bolinhos de arroz com vieira da sua mãe para eles comerem, que também deixou Tsubasa impressionado, achando aqueles dois alimentos uma excelente combinação. Então Matsuo passa a receita da sua família para os seus amigos saberem como preparar os bolinhos de arroz, quando a vara de pesca do Tsubasa começa a se mexer novamente, insinuando que ele conseguiu pegar mais peixes. E assim os três continuam se divertindo, mas depois do seu primeiro dia de pesca, Tsubasa acaba resfriado por ter passado o dia no frio e sem jaqueta. O cara fica de repouso na sua casa e recebe uma mensagem de Sayori, que fica preocupada ao saber que ele estava mal. Ela pergunta como Tsubasa tá, e ele explica que o resfriado não tá muito forte. Então ela manda o cara se cuidar e fala que os dois vão jogar quando ele melhorar. Depois, sua avó chega para entregar algo pro Tsubasa comer, além de uma garrafa que ela explica ser da vizinha, Rena, que deu para ele poder se hidratar quando descobriu sobre seu resfriado, após entregar um boletim da vizinhança. Tsubasa fica feliz pela gentileza das suas amigas, e em seguida sua avó explica que tá precisando sair e pergunta se ele vai ficar bem sozinho. Como o cara concorda, Kaede sai de casa, mas nesse meio tempo, Tsubasa acaba piorando, o que o deixa preocupado. Afinal, ele estava animado para aproveitar a primavera que estava chegando. Porém, a pior parte pro Tsubasa é que ele estava se sentindo muito sozinho, mas pouco tempo depois, Minami aparece na sua casa, preocupada com a saúde dele. Ela explica que encontrou sua avó na rua e como Kaede parecia apreensiva, ela prometeu cuidar dele enquanto estava fora. Tsubasa fica nervoso pelo fato da garota estar no seu quarto, e ela piora as coisas, se aproximando para medir sua febre com sua testa. Ao perceber que o cara realmente tá ruim de resfriado, Minami entrega uma bala de hortelã para ele e explica que ela sempre come uma quando tá com dor de garganta ou precisando refrescar a cabeça. Tsubasa prova uma bala e, como todo alimento, fica encantado com o sabor. Depois o cara observa que ficou mais fácil de respirar, o que deixa Minami aliviada. Ela explica que estava se sentindo culpada por ele ter ficado resfriado, porque foi ela quem incentivou Tsubasa a ficar pescando sem parar. O cara responde que ele é quem deveria ter sido mais cuidadoso, mas Minami insiste que tem uma parcela de culpa e que por isso vai assumir sua responsabilidade e fazer qualquer coisa que ele quiser. Isso deixa Tsubasa ainda mais nervoso e ele começa a ver o quarto girando. A garota fica preocupada ao ver o rosto dele vermelho e pergunta o que ela pode fazer para ajudar. Tsubasa pensa um pouco e responde que quer que ela fique do seu lado. Então Minami pega na sua mão e Tsubasa adormece com os dois de mãos dadas. No dia seguinte, ele acorda se sentindo bem melhor e comenta com Minami por mensagem que melhorou e agradece pelas balas de hortelã, que ajudaram a garganta a parar de doer. Minami fica feliz ao saber que Tsubasa tá bem, e ele também agradece por sua visita no dia anterior. Depois, Tsubasa conta que quando percebeu já estava dormindo e pergunta se os dois chegaram a conversar sobre alguma coisa, mas Minami responde que ele apenas caiu no sono, o que deixa o cara um pouco confuso, já que ele tinha a sensação de que os dois estavam de mãos dadas. Enquanto Tsubasa se pergunta se foi apenas impressão dele, Minami lembra do dia anterior, enquanto encara suas mãos e pensa que eles poderiam ficar juntos daquela forma para sempre. Algum tempo depois, a primavera finalmente chega e a neve de Hokkaido começa a derreter. Com a mudança de estação, Tsubasa fica indeciso de qual roupa escolher. Afinal, por mais que estivesse esquentando, ainda tinha neve para todo lado, e as flores não tinham terminado de florescerem, diferente do que rola em Tóquio, que já estava mais quente e com várias flores de cerejeira. Depois, Tsubasa vai para a escola animado por estar no segundo ano, em uma rua com muito menos neve, bem diferente de quando chegou em Hokkaido. Perto da sua casa, ele encontra com Minami e estranha ela estar ali, já que a casa dela não fica naquela região. A mina vê ele e fica toda empolgada, porque estava esperando pelo cara pros dois irem até a escola juntos. Minami brinca que ele não deveria deixar uma donzela como ela esperando sozinha naquele frio. Tsubasa leva a zoeira a sério e pede desculpas, explicando que teria saído mais cedo de casa se soubesse que eles iam juntos. Ela ri e diz que não contou nada porque queria ver a cara de surpresa que ele ia fazer ao ver ela. Em seguida, os dois caminham em direção à escola, enquanto Tsubasa pensa que por algum motivo a garota tá provocando ele mais do que o normal. Então ela pergunta se ele já melhorou da gripe, e o cara explica que já tá 100% recuperado, mas sua avó continua preocupada com a sua saúde e pediu para ele ir para cama às 9 durante a segunda metade das férias, o que o impediu de aproveitar e fazer alguma viagem, mas contudo ele sente que tem que ser grata à sua avó. Minami conta que suas férias também passaram em um piscar de olhos e que ela gostaria de ter passado mais tempo com ele, o que faz o coração do cara ficar levemente agitado. Então Tsubasa muda de assunto e comenta que Hokkaido ainda tem neve em abril, ao contrário de Tóquio, que fica lotado de flores de cerejeira. Minami conta que elas costumam florescer em Hokkaido por volta de maio, e por isso não tem nenhuma ligação com a volta às aulas, mas em compensação florescem junto com os pessegueiros e ameixeiras, fazendo com que lá a primavera vá embora tão rápido quanto a sua chegada, o que causa a sensação de que eles vão da estação de inverno direto pro verão. Tsubasa acha isso incrível, mas fica sem saber se é algo bom ou ruim, já que a primavera é sua estação preferida. Minami diz que ela já prefere o inverno por ser lotado de eventos como esqui
Ski, o festival de Yakiniko, Natal, Ano Novo e Dia dos Namorados. Tsubasa percebe que sua amiga tem razão sobre os eventos, mas comenta estar ansioso para ver as flores de cerejeira de Hokkaido florescerem. Nesse momento, ele se lembra que o colégio vai anunciar as novas turmas do ano e torce para que os dois continuem na mesma sala. Então ele repara que Minami ficou um pouco para baixo, o que era bem estranho já que a garota é sempre animada. Ela explica que escutou boatos de que quando as turmas são trocadas, a escola separa os alunos que tiveram boas notas dos que tiveram notas ruins, o que significa que os dois não ficariam juntos. Tsubasa estranha porque o colégio não comentou nada sobre isso durante a sua transferência, mas a garota explica que são apenas boatos e por isso ela não sabe dizer se é verdade ou não. Porém, se for, eles vão para turmas diferentes e não vão passar tanto tempo juntos, e provavelmente vão se enturmar com seus novos colegas, o que vai fazer eles se afastarem ainda mais. Ela explica que ao pensar nisso ficou um pouco triste e por isso queria ir na escola junto com ele. Tsubasa diz que ela pode ficar despreocupada, porque mesmo que eles fiquem em turmas diferentes, vão continuar se encontrando, mas só de falar isso o cara já fica completamente sem jeito, e Minami ri do esforço do amigo e agradece por ele ter deixado ela feliz. Depois, os dois chegam no colégio e procuram por seus nomes no painel, que indica a nova classe de cada aluno. Então eles descobrem que estão na turma 4 do segundo ano, o que deixa os dois super felizes. Afinal, eles iam passar mais um ano juntos. Sayuri aparece e diz que também tá na turma 4, mas diferente de Minami, ela imaginou que isso fosse acontecer, porque embora tenha ouvido sobre os boatos de que os alunos seriam agrupados de acordo com suas notas, isso não faria sentido, porque se fosse verdade, o colégio teria feito essa divisão desde o começo. Nesse momento, Tsubasa vê Rena de longe e ela o cumprimenta com um aceno, mas segue o seu caminho por ser de turma diferente. Em seguida, Minami repara que Sayuri cortou seu cabelo e comenta que ficou perfeito pra primavera. Tsubasa concorda e diz que o corte ficou muito bom nela, o que deixa Sayuri toda sem graça. Depois, Matsuo aparece todo animado por também estar na turma 4, junto com o grupo que fez amizade, porque seria péssimo começar o ano estando em uma sala onde não conhece ninguém. Então os quatro vão juntos pra sala e no caminho Sayuri comenta que pode continuar ensinando Tsubasa sobre jogos, e ele diz que tá ansioso pra aprender mais. Matsuo escuta a conversa e comenta que também gosta de jogos, e os dois começam a conversar a respeito e a garota mostra ser expert no assunto, por jogar vários tipos de jogos. Na sala de aula, a nova professora se apresenta como Toguchi Misa, e diz que para começar, eles devem decidir o presidente e o vice-presidente da turma. Ela se pergunta se alguém gostaria de se oferecer ou indicar um colega, e Matsuo sugere que Tsubasa seja o escolhido para presidente, explicando que o amigo é inteligente e responsável, além de um cara legal, que se preocupa com os amigos. Tsubasa, que foi pego completamente de surpresa pela indicação, comenta que só tem meio ano que ele foi transferido para o colégio, mas Matsuo não acha que isso seja um problema, e continua explicando para a professora que seu amigo não ia querer se impor nas coisas e daria o ouvido a todas as opiniões dos colegas para que a turma fique contente. Tsubasa se surpreende ao escutar a forma que Matsuo enxerga ele, e Minami e Sayuri aproveitam para dizerem à professora que elas concordaram com tudo, e que também acham que Tsubasa seria um ótimo presidente para a classe. Para finalizar, Matsuo acrescenta que o cara é de Tóquio, e Tsubasa fica se perguntando se esse é realmente o motivo para ele ser escolhido para representante. A professora então pergunta o que Tsubasa acha de ser o presidente, que pensa um pouco e responde que poderia tentar, se isso significar que ele pode ajudar a todos. A turma toda comemora e a professora pergunta se tem algum outro candidato, porque caso contrário Tsubasa vai ser o presidente, mas como ninguém demonstra interesse, ele acaba sendo escolhido. Tsubasa fica surpreso com a rapidez da escolha, e na hora de escolher o vice-presidente, Minami se oferece rapidamente, surpreendendo a maioria dos colegas. Nesse momento, Sayuri fica um pouco triste, porque antes da sua amiga se pronunciar, ela parecia estar tomando coragem para dizer algo. Mais tarde, a garota e Tsubasa conversam por celular para ela ensinar ele a jogar online. Os dois entram em um jogo chamado All Climb e Tsubasa conta que usou sua mesada que estava guardando para comprar o console do jogo. Sayuri se sente mal, porque quando sugeriu que os dois jogassem, não pensou que ele teria que comprar, já que para ela todos já têm um console. Tsubasa tranquiliza sua amiga, dizendo que estava interessada em jogar de toda forma, e ela observa que o cara nunca diz não quando é convidado para fazer alguma coisa. Tsubasa explica que só é possível saber se algo é interessante se experimentar. Então eles iniciam um jogo e Tsubasa explica que nomeou seu personagem de Hanekoto, por conta do significado do seu nome, enquanto a personagem de Sayuri se chama Tamu-san. Tsubasa pergunta para ela o motivo, mas a garota fica completamente sem graça e diz que não é permitido perguntar a origem do nickname das pessoas. O cara pede desculpas e diz que achou o nome fofo. Então ela leva ele até a sua casa no jogo, que é basicamente uma mansão, o que deixa Tsubasa bem impressionado, tanto com o visual da casa em si como da mobília. Então Sayuri fala com orgulho que isso
diferença acontece quando ela leva o jogo a sério. Depois, a garota comenta que ninguém nunca tinha conhecido a sua casa antes, sendo que Tsubasa é o primeiro. Mesmo sabendo que se trata apenas de um jogo, os dois ficam sem graça por isso e Tsubasa convida ela para conhecer a sua casa também. E assim os dois vão até lá, mas diferente da casa de Sayori, a dele era bem comum e não tinha praticamente nada, sendo claramente de um iniciante, possuindo somente as configurações originais. Tsubasa explica que ganhou alguns bônus especiais quando comprou o mascote do jogo, mas por mais que ele queira mudar algumas coisas na sua casa, ainda não tem material suficiente para isso e nem sabe o que fazer. Então Sayori oferece que ele vá até a montanha onde fica a sua casa para coletar materiais, e Tsubasa fica extremamente agradecido. Então os dois personagens seguem para o local, chamado Monte Taisetsu, e Sayori explica que esse é o nome de uma montanha em Hokkaido. Tsubasa se lembra dela, mas comenta que achou que se pronuncia diferente, e a garota responde que pode pronunciar de duas formas. Depois, os dois trabalham juntos para colher materiais, e com isso, conseguem uma boa quantidade. Tsubasa agradece e diz que conseguiu graças a ela, mas a garota explica que para um iniciante ele joga muito bem. Com os materiais coletados, os personagens melhoram a casa de Tsubasa, fazendo uma casa com vários andares. Ele agradece novamente pela ajuda, porque provavelmente teria desanimado se tivesse que fazer tudo sozinho e diz que ela é incrível. Então Sayori comenta que ele e Minami que são realmente incríveis, assim como Matsuo, que acabou de chegar na turma e teve a coragem de recomendar um amigo para presidente. Tsubasa concorda que o cara realmente é bem extrovertido, e Sayori continua explicando que também foi incrível ele ter aceitado ser o presidente, assim como Minami ter se oferecido para ser a vice. Tsubasa comenta que também ficou surpreso por ela ter se candidatado, e Sayori fala que todos os seus amigos são incríveis, enquanto ela não mudou nada. Porém, Tsubasa discorda e explica que ela vivia se isolando, mas mesmo assim foi falar com ele no dia da aula de esqui, e inclusive topou esquiar na montanha. Além disso, ela também ensinou ele e Minami a jogar e ficou brava com Matsuo quando precisou defender a amiga, o que prova que ela mudou bastante. Sayori começa a dizer que se ela mudou foi por um motivo, mas Tsubasa acaba cortando a garota ao comemorar por sua casa no jogo ter ficado pronta. Então ele pede desculpas e pergunta o que ela ia falar, mas Sayori apenas deseja boa sorte para ele como presidente da classe. Depois, Tsubasa e Minami vão pro colégio e ficam até tarde mexendo com algumas impressões. Ele nota que já tá ficando escuro e Minami acha divertido os dois estarem no colégio durante a noite. Tsubasa discorda e a garota pergunta se ele por acaso tem medo de fantasmas, mas o cara explica que o escuro e o silêncio apenas fazem ele se sentir solitário. Então Minami explica que gosta exatamente por conta disso, porque faz parecer que os dois são as únicas pessoas do mundo inteiro. Tsubasa fica sem graça e ele muda de assunto, lembrando que não agradeceu sua amiga ainda por ela ter se oferecido para ser a vice, porque apesar de ter sido algo inesperado, ela tem ajudado ele com tudo. Minami comenta que todo mundo achou algo inesperado e pergunta se ela parece ser tão irresponsável assim, mas Tsubasa esclarece que ele não esperava por isso apenas porque não era algo que ela parecia ter interesse. Então Minami explica que de fato sempre pensou que não fosse a praia dela, mas mudou de ideia porque dessa forma poderia passar mais tempo com ele. Tsubasa comenta que ela tem provocado muito ele, mas a garota fala que tudo que falou foi sério e não foi provocação. O cara fica todo vermelho quando a professora chega na sala perguntando se os dois precisam de alguma ajuda. Minami diz que eles estão quase terminando. Depois de finalizar tudo, os dois vão embora juntos e Tsubasa comenta que ainda estava bem frio, e Minami concorda com o sinal. Em seguida, eles caminham em silêncio, o que faz o cara estranhar a mina estar meio quieta. Depois de um tempo, Minami pede para ele deixar um dia completamente livre no mês que vem, porque tem algo que ela quer contar para ele. Tsubasa fica sem entender, mas antes de dizer qualquer coisa, ela se despede e segue seu caminho sozinha, deixando o cara ainda mais confuso. E assim, Minami se produz toda para se encontrar com Tsubasa, chegando o momento que ela pediu para os dois passarem o dia inteiro juntos. O cara chega antes dela no ponto de encontro, na estação Kitami, por não ter conseguido pregar o olho a noite toda, passando a madrugada pensando o que a garota tinha pra contar pra ele. O cara chega até a considerar que a mina quer se declarar, mas em seguida descarta completamente a ideia. Depois da Minami terminar de se arrumar, a mãe dela leva ela até a estação e comenta como sua filha tá linda. Em seguida, Minami encontra com Tsubasa e pede desculpas por ter marcado com ele em um horário tão cedo, explicando que a razão disso é que eles vão pra um lugar longe. Tsubasa não se importa com isso, já que não teve que acordar, porque não conseguiu dormir durante a noite e pergunta o quão longe o local fica. Então Minami conta que os dois estão indo para um local que fica a 3 horas de viagem, que deixa seu amigo em choque. Afinal, Tóquio não tinha viagens longas como aquela, mas ele não sabe onde eles estavam indo porque Minami se recusa a contar onde é e diz que acredita que ele vai adorar a surpresa. E assim os dois pegam o trem, e apesar de Minami ter dito que eles iriam ficar conversando pro tempo da viagem passar mais rápido, a garota apaga durante o trajeto, o que faz Tsubasa se lembrar de quando eles tinham praticamente acabado de se conhecerem, e ela dormiu no meio de um filme na sua casa. Isso faz o cara refletir como ele tá
tá em Hokkaido só há alguns meses e já passou tanta coisa com sua amiga, que faz ele sentir como se os dois já se conhecessem muito mais tempo, com ela sempre ajudando ele em tudo. Com isso, Tsubasa reflete que não tá conseguindo retribuir tudo que a Minami faz por ele. Ao observar ela, o cara acaba se distraindo ao reparar na beleza da garota. Justamente nesse momento, ela acorda e estranha ver seu amigo encarando ela. Pra piorar a situação, Tsubasa comenta em voz alta como ela é linda, deixando os dois sem graça. Ele tenta se explicar, ficando todo sem jeito, e Minami acha graça no seu nervosismo. Em seguida, os dois descobrem que estavam quase chegando onde tinham que descer do metrô, no ponto final da estação, em Abashiri. Quando chegam, antes de seguirem o caminho que Minami estava planejando, ela diz para eles fazerem um pequeno desvio para comerem. Então os dois alugam bicicletas e pedalam juntos até chegarem em uma cafeteria, onde eles aproveitam a refeição. De repente, o Tsubasa percebe que sua amiga estava encarando ele comer, o que deixa ele nervoso. Ela explica que ele come com tanto gosto que acaba deixando ela mais feliz. Isso deixa Tsubasa ainda mais tímido. O cara fica todo vermelho e chega até a virar seu rosto pro outro lado, mas diferente das outras vezes que a sua amiga falou coisas que deixaram ele nervoso, ele decide revidar e comenta que ela também faz a comida parecer ainda mais deliciosa, deixando Minami vermelha assim como ele. Mas diferente do Tsubasa, ela segue normalmente muito mais rápido e ainda oferece um pedaço do seu lanche para ele provar. Depois, os dois vão até uma loja de bijuterias que fica dentro da cafeteria, onde a garota fica na dúvida de qual presilha comprar e Tsubasa ajuda ela a escolher qual combina mais com ela. Em seguida, enquanto Minami vai pagar pela presilha, Tsubasa nota uma pulseira que chama sua atenção. Mais tarde, eles pegam um ônibus para seguirem a viagem, e dessa vez é Tsubasa que acaba cochilando durante o trajeto. Algum tempo depois, os dois finalmente chegam no destino final e Minami tampa os olhos do Tsubasa para ele não enxergar onde tá indo, fazendo surpresa do local até o último minuto. E assim, quando Tsubasa finalmente abre seus olhos, se surpreende ao ver que os dois estão no parque Higashimokoto Shibazakura, que estava lotado de flores de cerejeira por toda parte. Ele se lembra de ter comentado com Minami que gostaria de ver as flores de cerejeira em Hokkaido, sendo a razão dela ter feito tanto suspense com aquele passeio. Isso acaba deixando o cara emocionado e ela fica preocupada dele não ter gostado da surpresa, mas seu amigo demonstra estar super feliz e diz que nunca viu flores tão lindas como aquelas. Tsubasa ainda comenta que isso fez ele sentir como se Hokage, que estava toda branca e coberta de neve por toda parte, finalmente tivesse ganhado cores e por isso ele acabou ficando sem palavras para descrever o que estava sentindo, de tanta emoção. Minami fica toda animada e comemora o fato da surpresa ter sido um sucesso, e chama ele para que os dois possam dar sequência ao passeio. Tsubasa então segue ela enquanto se pergunta qual a razão da garota ter planejado algo tão incrível como aquele passeio, mas mesmo cogitando em perguntar para ela o motivo, ele muda de ideia por sentir que talvez isso fizesse ele jogar um balde de água fria nos sentimentos da garota. E assim os dois exploram o parque, onde Minami aproveita para tirar fotos de toda parte, achando o lugar perfeito para ser fotografado, enquanto Tsubasa sente como se estivesse dentro de um filme de fantasia. Então a garota comenta com ele que ela já foi no parque Higashikomoto Shibazakura há muito tempo atrás, com sua família, e lembrou disso quando ele comentou que queria ver as flores de cerejeira de Hokkaido. Ela comenta que da outra vez que teve no parque, o passeio não foi tão divertido, enquanto naquele dia ela estava se sentindo como se estivesse em um lugar cheio de emoção. Isso faz Tsubasa observar que provavelmente daqui a muitos anos aquele passeio vai causar uma sensação completamente diferente, mesmo que o lugar permaneça exatamente igual. Então Minami brinca que quando essa época chegar, Tsubasa vai estar velho. Ele comenta que isso não faz sentido, já que os dois têm a mesma idade, e a garota responde que ela vai cuidar muito da sua beleza e se tornar uma bela senhora. Dessa vez Tsubasa não questiona, porque observa que isso faz sentido, já que a mãe de Minami também é linda. Em seguida, os dois pedem para um casal de velhinhos tirar foto deles em frente ao santuário do parque, que fica no alto de uma colina. Depois, Minami conta que aquele santuário é muito popular entre as mulheres por trazer sorte na fertilidade. Ao escutar sobre isso, Tsubasa fica vermelho de vergonha e Minami diz que os dois vão voltar naquele lugar daqui a muitos anos e tirar uma outra foto juntos, porque isso vai ser emocionante. Tsubasa concorda com Minami, mas fica se perguntando o que ela quis dizer com aquilo. Depois, os dois vão rezar no santuário e ele chega à conclusão que tem grandes chances de que o que ela disse não ter nenhum significado, mas isso acaba fazendo o cara se perguntar se no futuro os dois ainda seriam apenas amigos ou algo a mais. Enquanto isso, Ren estuda na sua casa, cronometrando o tempo que gasta para responder as perguntas do caderno. Ela observa que gastou 35 minutos para realizar os exercícios e por isso precisa diminuir no tempo, mas decide fazer uma pausa. Nesse momento, a garota observa o bichinho
bichinho de pelúcia que recebeu do Tsubasa e se pergunta o que ele estaria fazendo. Depois, Rena sai do seu quarto e o seu cachorrinho faz a festa ao ver sua dona. Ele pula nela, que fica feliz brincando com seu animalzinho até que Rena escuta sua campainha tocando. A garota vai atender e descobre ser uma vizinha que veio entregar o boletim da vizinhança para ela poder distribuir. Então ela vai até a casa do Tsubasa na esperança de encontrar o cara, mas fica sem graça quando outro homem atende a porta, que explica para ela que seu amigo deu uma saída. De volta pro parque, Tsubasa e Minami caminham quando ele pensa em dizer algo para ela, mas antes de poder falar qualquer coisa, a garota fica animada ao ver outras pessoas do parque andando de kart e decide que quer andar também. Tsubasa demonstra nunca ter andado de kart e Minami fica empolgada para mostrar suas técnicas de direção pro amigo. E assim, enquanto uma banda toca no parque, os dois seguem um passeio lanchando juntos e andando de kart, onde ela mostra suas técnicas de direção, assim como disse que faria, diferente do Tsubasa, que dirige o kart bem lentamente, o que faz a garota rir da forma dele dirigir. Depois, os dois continuam conhecendo o parque e tirando muitas fotos. Mais tarde, eles experimentam um sorvete do parque, que possui a mesma cor das flores de cerejeira e deixa a Minami impressionada com o sabor. Tsubasa aproveita para registrar o momento com mais uma foto e reflete como a garota é fotogênica. Depois de comerem um sorvete, os dois percebem que o sol já estava quase se pondo e que já estava na hora deles voltarem para casa. Então Minami pergunta se ela ficou bem na foto que ele tirou dela, comendo sorvete. O cara confirma e diz que vai mandar para ela pelo celular, mas ao entrar na conversa dos dois, Tsubasa fica surpresa ao ver o perfil novo de Minami, que colocou a foto que eles tiraram juntos na frente do santuário do parque. Isso deixa Tsubasa completamente nervoso, afinal, as pessoas vão ver o perfil dela e vão pensar que os dois são um casal. Porém, ele percebe que Minami não colocou a foto deles no seu perfil com segundas intenções e decide manter a calma sobre isso. Então ele decide aproveitar o momento para entregar uma lembrancinha para Minami. A garota fica surpresa ao ver que ele tinha algo para ela e abre o pacote, descobrindo se tratar de uma pulseira, que o cara explica ter visto na loja de bijuterias que eles foram mais cedo, e que ele comprou por pensar que o acessório combina com ela. A mina fica agradecida pelo presente e pede pro Tsubasa colocar a pulseira no seu punho para ela. Ele faz isso, embora os dois fiquem um pouco nervosos com aquele contato físico. Por conta disso, eles ficam em silêncio por um tempo, apenas se olhando, até que um homem e seu filho passam perto dos dois quebrando o gelo. Então Minami comenta que às vezes imagina o que será que as outras pessoas pensam quando veem os dois juntos. Tsubasa fica aflito com aquele comentário e fica sem saber o que deve responder, então ele decide não falar o que realmente está pensando e acaba dizendo que as pessoas devem ver eles apenas como amigos, que são muito próximos um do outro. Mas o cara percebe que disse isso com uma voz trêmula e fica sem saber por que tá tão nervoso, e se pergunta se falou algo que não deveria. Porém Minami leva seu comentário numa boa e reflete que talvez ele esteja certo. Então Tsubasa percebe que ele foi covarde e acabou deixando seu medo impedir ele de falar o que realmente é importante, e que agora sente como se a mina tivesse indo pra bem longe. Por conta desse sentimento, Tsubasa junta forças para ganhar coragem para contar o que sente por Minami. Porém, antes dele falar qualquer coisa, ela revela que vai embora de Hokkaido na próxima semana, explicando que isso é o que ela mencionou que tinha que contar pra ele. A garota pede desculpas por ter demorado tanto pra contar sobre isso pra ele, e explica que ela tá indo fazer intercâmbio, porque ela sonha em trabalhar com estética no futuro, e decidiu que quer começar seus estudos a partir de agora. Minami conta que isso foi graças a Tsubasa, porque antes dos dois se conhecerem, ela era uma garota bem preguiçosa que só fazia o que dava na telha, e quase nunca se esforçava pra alguma coisa, e que depois que conheceu ele, alguém que mesmo com tanta dificuldade sempre se esforça ao máximo, dando o seu melhor em tudo que faz com um brilho nos olhos, fez ela criar forças para mudar e se esforçar assim como seu amigo. Então Minami agradece Tsubasa por ter inspirado ela daquela forma e levado ela até essa oportunidade, e explica que sentiu que precisava retribuir ele de alguma forma, e por isso resolveu levar ele até o parque Higashimokoto. Ela continua comentando que tá muito feliz por os dois terem conseguido fazer aquele passeio antes dela ir embora de Hokkaido, mas antes de continuar falando, Tsubasa interrompe Minami para dar um abraço nela, o que pega a garota de surpresa, e quando os dois terminam de se abraçarem e se afastam um do outro, ela percebe que o cara tava chorando, o que deixa ela sem saber o que dizer. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem!